E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Renan, e hoje estamos aqui para mais um episódio do GuriCast. Nessa mesa virtual, estou com ele, sempre presente, Guri, Salve, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? nosso queridíssimo Fred Canal, E aí, pessoal, beleza? e uma grande presença aqui, nosso querido delegado, referência de blind brasileira, Israel Fraga. Olá, meu povo, olá. E é isso aí, gente. Estamos aqui com esse quarteto lindo reunido para mais um episódio de Top 10. Dessa vez é o nosso Top 10 cubistas brasileiros, só que focado em performance. Então, nós iremos passar aqui por uma lista de cubistas brasileiros que tiveram performance, resultados, participações memoráveis aí na sua vida de WCA. E com isso, nós iremos citar algumas pessoas aqui. É claro que não dá para colocar todos os cubistas, né? A gente teve mais de 10 cubistas no Brasil que tiveram resultados excepcionais, mas podem ter certeza aí que pessoas que tiveram grandes recordes, grandes conquistas em campeonatos grandes, elas muito provavelmente estarão nessa lista. Então, sem mais delongas, vamos lá, começando pelo 10º lugar. Então, Pode aí, chamar ó, aí, Guri. rufem os tambores e nosso 10º lugar vai para Marjorie Nunes, que como destaques a gente tem que ela já foi 7 vezes campeã brasileira em 5x5, 6x6, 7x7 e 2 vezes já teve SAR de 6x6. É isso aí, Marjorie, né? Já começa aí não só representando as mulheres, mas representando o Nordeste. Se eu não me engano, Marjorie é baiana, né? Já tanto de nascença quanto de moradia. É, creio que o Israel conheça um pouco mais a Marjorie, que ela já é um pouquinho mais das antigas. E aí, Israel, tem alguma observação a fazer aí dos resultados da Marjorie? Pô, Marjorie é gente boa, e ela era um monstro. Ela tava completamente à frente do tempo de todo mundo em relação a 6 e 7 na época. Eu lembro que ela. Eu lembro que a gente já se encontrou em alguns campeonatos brasileiros antigamente. Eu lembro que ela foi no Porto Alegre 2015, por algum motivo. Ah, aquele campeonato foi maior sem motivo nenhum. Uhum. Não, É muito gente boa. Ela também tinha várias coisas interessantes no hardware dela. A gente tá falando aqui de 2015, gente. 2015 foi antes de cubos magnéticos. E não só ah, isso, e não só isso, como ela também usava o padrão japonês. O padrão onde o amarelo e o azul são trocados de lugar. nossa, uma curiosidade aí bacana. Também naquela época já era raro encontrar padrão japonês aqui no Brasil, ou não? Ah, sempre foi Cubos, raro. né? Ah, Ela usava porque ela falou uma vez que ela testou e ajudou o reconhecimento dela nos Big Cubes. Tipo, loucura. entendi. Não, bacana, né? Eu lembro que eu conheci a Marjorie no Sula de 22, que ela tava lá. Eu lembro disso, né? Não tive tanto contato assim de ficar conversando, mas é gente boa, ela é tranquila. Eu não lembro se ela ela não chegou a ficar no top 3 ali das meninas no Sul-Americano no 3x3, mas eu lembro que nos Bigs ela sempre tem resultados expressivos até nas últimas competições que ela foi, né? O Fred. Nesse. Fred tem alguma Ah, observação? Eu lembro que o Fred estava com os resultados mais detalhados, né? Abertos. Então, o Fraga falou o quão a Marjorie era avançada no 6 e no 7. Ainda hoje, ela tá no top 10 brasileiro nas duas modalidades, com tempos de 2018. Então, assim, são tempos de 7 anos atrás, quando eu tava começando no Cubo Mágico, que ainda, por exemplo, no 7x7 ela é top 5. Então, mesmo depois de todo esse tempo, ela continua sendo uma das melhores cubistas do Brasil nos Big Cubes. E, assim, como alguém que treina um pouco de Big Cubes, eu aprendi muita coisa com vídeos dela sobre centro, sobre edge pairing. Então, não só pela performance, mas também o impacto que ela teve na comunidade dos Big Cubes no Brasil. Alguma observação?
Eu só comentando aquilo que tu, voltando antes, tu tava falando, até o Fred acho que consegue confirmar. Eu acho que ela não pegou pódio no Sula também, considerando tipo, brasileiro naquele ano. Sim, ela ficou em segundo lugar no Isso. Brasileiro em 2022 no 6x6. Eu lembro de ter visto um negocinho. Bacana, realmente. Os resultados da Marjorie muito à frente do tempo dela, tanto que até hoje. E deve ficar aí mais 2 anos ali nas cabeças ainda do Cubo Mágico brasileiro. Então, parabéns, Marjorie, aí de aparecer no nosso top 10. Para quem tá assistindo ao GuriCast aí no YouTube, só reforçando visualmente, a Marjorie é a que está segurando o bebê, tá bom? Não é o bebê. Olha, nos Enfim. últimos tempos é bom saber, é bom confirmar que não é a criança que tá É, dominando tudo. enquanto a gente for subindo, é bom confirmar sempre quem são as pessoas, né? É uma boa. É, bom, eu acho que é isso. Parabéns, Marjorie. Guri, se quiser, podemos ir Então pro aí, ó, nosso nono lugar. o fã dos tambores aí, nosso nono lugar vai para João Batista, que foi campeão mundial de 2015 no FM, já foi 11 vezes detentor do SAR de FM e Skilby, e um detalhe que eu me assustei quando eu vi essa foto, que ele tem mão grande, muito grande. Se você comparar o antebraço dele, é relativamente grande essa mão aí. Mas é isso. Vocês sabem de onde é o João Batista? Eu não tô lembrado. Acho que ele é de Brasília, não é? De Brasília? Eu acho que ele é de Brasília. Sim. Bacana, né? Essa roda de FMC e de Skilby aí, já teve um campeonato mundial. Como eu falei, a nossa lista ela tá com um crivo relativamente alto, então ele tá aparecendo aqui, tá de parabéns. Alguém já competiu, já teve contato da mesa aqui, já teve contato presencial com ele? Eu já encontrei ele em alguns campeonatos, bem antigamente. E assim, só pra colocar um pouco no nível dele, ele era especialista principalmente no FM. Quando lançou Skilby, ele também era muito bom no Skilby, ele acabou pegando vários recordes no Skilby nisso. Mas FM, ele era basicamente em completo outro nível no Brasil. Se tu olhar os resultados dele, tu vai ver 23 e 25, que ainda é. A média ainda é, é top 5 na América do Sul. Sendo que a América do Sul é muito forte em FM e ele fazia isso com block building. O nosso meta atual com Dominal Reduction e tudo mais, essas coisas que o pessoal faz pra fazer 22, 23 moves consistente, não existia ainda. Era só realmente fazendo blocos, fazendo EO, fazendo inserção e o cara conseguia fazer tempos, tipo, resultados incríveis. Sim, A sim. gente sempre brincou, né, que ele não tinha WR por azar, porque ele tava lá. Ele tava no nível pra conseguir isso. Entendi. Qual foi a última competição dele, Fred? Você consegue dizer aí, se você tiver com o WCA aberto? Ele participou do Floripa Open em 2023 e em 2022 ele participou do Sula. Mas em Então, FM ele competiu em duas competições ano passado. O Silent Brasília e o Apenas 3 Fortaleza. então pode-se dizer que ele ainda tá na ativa aí, então. É, mais ou menos. E é interessante o Batista, porque ele foi campeão mundial em 2015, né? E aconteceu uma coisa muito curiosa durante a premiação no palco. Eu acho que o Fraga que tava lá saberia explicar melhor. Ah, tu diz das camisetas? Sim. Eu não lembro se o pessoal invadiu o palco ou se tava, tipo, na plateia, mas o pessoal começou a gritar Batista com a camiseta escrevendo Batista. Aquilo foi um momento muito, muito memorável. E acho que qualquer um que tava naquela premiação não esqueceu desse momento. Absolute Batista. Absolute Hum. Batista. Eu Ele ouvi que esse jeito. ganhou. Pode falar. Desculpa, mas ele ganhou o primeiro lugar. E assim, geralmente tu pensa que um campeonato no Brasil não ia atrair muita gente de fora, mas pro FM em específico, o peso do FM tava lá. Então não só ele ganhou o Mundial, mas ele ganhou o Mundial com uma quantidade de competidores da época insanamente bom. Então não foi uma vitória. Foi uma vitória muito difícil e muito suada. Eu acho que de todos os resultados do Brasil, esse eu coloco como
provavelmente o mais impressionante em questão de resultado em campeonato. Não, bacana. Inclusive, já fica um mini spoiler, nós teremos outras pessoas desse Mundial de 2015 aqui na nossa lista. Vocês podem aguardar. Mas é isso. Parabéns aí, João. Um abraço aí pra você, um abraço pra galera aí de Brasília. E, Guri, considerações? Uhum. Ou Não, um podemos detalhe ir? só, aproveitando isso do Brasília, eu ouvi falar que nesse brasileiro os caras tentaram imitar um pouco isso do Brasília, mas do Brasília não, do Batista, mas não deu muito certo. Porque na foto que pegaram ficou faltando um nome do competidor, mas aí a gente releva. Complicado, né? Complicado. Esqueceram de Amador. avisar. O U do Anuar foi embora. Tava no Sério? banheiro, coitado. Sim, disse que foi no banheiro, não esqueceram do U do Anuar, ficou Anar. Coitado. O pior é que eu quero o U ainda. O pior, os caras não me avisaram que tinha desligado a tela. É, Se alguém quiser ver essa foto, tá de thumb no outro episódio. beleza. Vamos pro oitavo, vai. Chorando de rir. Não corta isso, não. Então, indo, ó, vando os tambores aqui. Indo pro oitavo. Yuri Grangeiro. Que é Grangeiro com G e não com J, que nem eu sempre escrevi. E é Yuri Ele com que I, foi. não com Y, É isso também. né? Ele que Então, foi, já foi em um momento em 2019, ele já foi top 4 de média no mundo. Já foi no H. Já foi 5 vezes Star Holder de OH também e tem 132 medalhas oficiais. uma observação também que é legal de se falar. O Yuri não só, como ele teve no top 4 ali, né, do OH mundial, e enquanto ele estava no top 4 ele foi quarto lugar no mundial, né? Então ele realmente afirmou que ele estava no top 4 naquele momento, né? Eu imagino que deve ter sido um tantinho frustrante para ele não ter pego o pódio naquele mundial, porque ele estava Ele foi embalado. em quinto, na verdade. Ele ficou em quinto? Ok, Isso. tá bom, tava Mas dentro do top 5. Desculpa aí minha fake news. Não é pra cortar isso aqui, não. Aqui é Ah, aqui jornalismo de é... qualidade. Pode demitir ele, velho. Pode demitir ele. No próximo Eu teremos sou. mudanças. Ainda bem. Não, eu preciso do emprego. Pera, vocês Mas enfim. recebem? Oi? Pera, vocês recebem? Calma aí, calma aí. Depois a gente conversa sobre isso. Mas enfim. O Yuri, ele. Eu imagino que deve ter sido bem frustrante ali naquele pequeno momento da final, né? De não ter pego o pódio, porque ele tava muito embalado. Ele tava muito embalado naquele Mundial. A gente torceu muito pra ele. Mas assim, os resultados do Yuri eles são muito fortes até hoje, né? Quem lembra que ele foi uma hegemonia aqui por muito tempo no H na América do Sul, né? O único que batia de frente, demorou um pouco para bater de frente, foi o Caio, numa época aí. Tanto que, se eu não me engano, no Sula de 2018, o Caio ganhou dele, né, ele ficou em segundo. Mas o Yuri, quando se fala de OH, quando se fala de Hughes, né, ele é a nossa referência aí. Inclusive, eu acho que eu nem preciso perguntar. Pro Guri, o Guri eu acho que não teve contato direto, não chegou a Não, conhecer, não, né? nunca foi. Mas mas com o Fred e com o Israel já devem ter visto o Yuri diversas vezes. Né, É, Fred? não. Falei, aqui em Fred, São falei. Paulo a gente acabava competindo mais com ele, né? E tipo, o Yuri eu sempre admirei demais. É um cara assim que, assim como as outras pessoas dessa lista, é um cara que estava muito à frente do seu tempo. Então, tanto que a média dele no H ainda é top 50 no mundo. E você falou desse Mundial de 2019, esse quinto lugar dele é impressionante, mas ainda mais quando você olha que a diferença entre ele e o pódio era de 0,12. Então, assim, foi muito pouco, muito, muito pouco para ele não pegar pódio no Mundial de 2019 com tanta gente boa, sabe? Teve alguma rodada que ele passou no top 3? Eu vou checar aqui, mas Não, não eu, teve não. eu chuto que a final foi a melhor colocação dele. A primeira e a final ele ficou em quinto e a outra ele ficou em 12º. Ô, louco.
Ah, mas é isso, assim, e também a questão dele ser um representante muito forte aí do método Hooks ou Hu, né? Depende de quem tá falando. Mas, cara, o Yuri sempre muito gente boa. A última vez que eu o vi foi no Águas da Prata. Agora eu tô em dúvida se foi 2023 ou 2022. Eu acho que foi Foi 23. 2023. Que foi aquele que veio o Rames Barre pra cá pro Brasil. Foi Uhum. um dos campeonatos esse. É, definitivamente foi um dos campeonatos, né? Na época eu ainda era delegado. Mas, assim, Yuri tá de parabéns, assim. Era muito difícil ele não aparecer aqui, entendeu? Por tudo que ele já conquistou. E é isso. Alguém mais quer bajular o Yuri aí em Um destaque, alguma não coisa? falando do em si, do Yuri, mas em relação a esse campeonato. Não foi esse que foi aquele que teve a entrevista do Caio Santo? Acho que foi nesse aí, Sim, né? Foi nesse, sim. tá, então. Foi que eu dei entrevista da parte de delegado lá. Foi para uma emissora lá de Minas Gerais, né? E foi engraçado porque o pai do Caio, eles escreveram certinho, Paulo Sato. Agora, o Caio, eles escreveram Caio Santo. E aí ficou Caio Santo, inclusive eu acho que é a segunda ou a terceira curiosidade relacionada à escrita que a gente colocou aqui nesse podcast, né? Porque teve o Anar, teve as E, letrinhas lá do Batista não, e e o agora o Caio Grangeiro. Santo. E o Grangeiro com J ou com Y também. Ah, sim. Não, e o Yuri ele tem uma dificuldade ao longo da carreira de Cubo Mágico que é errarem o nome dele. Inclusive já O chegaram Luri. até a chamar de Hum. Luri, Luri. né? Ah, hoje uma coisa aqui pra comentar, né? Eu já encontrei o Yuri em vários campeonatos, na época, principalmente ali na 2018, 2019. Gente fina. Adorava o estilo das unhas dele. O jeito que ele fazia o H com as unhas pintado preto, lindo. Algumas coisas memoráveis pra também se falar fora do OH. Porque o engraçado é que, até onde eu lembro, ele treinava o OH, mas ele não via o OH como a modalidade principal dele. Ele sempre falava que ele era carregado por Ru. De tão roubado que o Ru é no OH. Mas teve também uma situação que eu vi, foi o último campeonato que eu fui que tava ele lá. Foi o Brasileiro 2019, lá em Criciúma, onde eu tava vendo na final, eu tava comentando a final numa live no canal do Vicenzo, onde o Yuri tava ganhando. Tava ganhando, até que na quarta solve, um dos M não foi, e esse foi o primeiro DNF oficial dele no 3x3. Foi na final e fez ele pegar segundo por causa disso. Duro. Tá aí. É, esse é um dos momentos bem tristes do cubo brasileiro. Só quero adicionar mais duas coisinhas sobre o Yuri. Primeiro que, por mais que ele pareça como um cara que é muito bom no OH e no 3x3, ele foi campeão brasileiro de 2x2 já, em 2018. E o SAR dele, o primeiro sub-10 da América do Sul, que foi em 2019, né, Tec Jacareí, só foi batido 5 anos depois pelo Caio em 2024. Então é um recorde também que durou um tempão, provando que ele é uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo no OH. Exato. Sim, sim. Inclusive, nossa lista aqui tem muitas pessoas que estavam à frente do seu tempo, né? Resultados antigos que estão aí até hoje aparecendo nas cabeças das listas de ranking, né? E é isso. Yuri Grangeiro, parabéns. Quando quiser, apareça. Hum. E podemos, eu acho, que ir para o nosso sétimo colocado. Então aí, indo pro sétimo colocado, temos Pedro Roque. Que temos como destaque ele que tem o NR mais duradouro do Brasil até hoje, que foi o single de 5x5, que durou foi de quando mesmo? Foi de 2015 até 22. 2022. Até E, o Francisco bater ele. os outros, e ele já foi, ele tem 34 SAR, que entra de modalidades que vão de 2x2 a 6x6. Definitivamente um homem N por N, podemos dizer assim, né? Porque eu tive pouco contato com Pedro Roque. Se eu tive em duas competições que ele esteve, foram muitas. Eu sei que na primeira que eu fui, em 2017, ele estava lá.
que foi num Arnold Classic South America, que foi em 2017 aqui em São Paulo, né? Não tive contato. Eu particularmente, eu nunca conversei, só tive no mesmo local. Fraga deve ter conhecido, deve ter falado com o Rock, né? Não, a Ele é gente mais se encontrou. contemporâneo. Não, a gente se encontrou em vários campeonatos antigamente. Que era, na época não tinha muito campeonato, então quando tinha campeonato o pessoal viajava bastante. Ele veio para Porto Alegre Open 2015, eu fui para Brasileiros ah, lá para a região de São Paulo da vida. Eu encontrei ele bastante. Cara, o cara tava completamente no outro nível na época, principalmente no 4x4, 5x5. Não é como se 3x3 também ele fosse ruim, nem nada. Ele era muito bom. Eu sinto que até ficou levemente ofuscado, digamos assim, pela existência do The Kick. Mas ele ainda era absolutamente insano na época. Tanto que, alguns detalhes, ele bateu NR single de 3x3, errando F2L. Tipo, ele teve que fazer 5 pares de F2L, e mesmo assim ele bateu NR single. E, de novo, como comentado aqui, o 5x5, ele fez um tempo de 53. É 53? 53 em 2015. De novo, cubos magnéticos não existiam. Se eu não me engano, o cubo que ele usou era um Moyu Ultron. Acho que foi o primeiro 5x5 da Moyu. E ele também foi um dos pioneiros, se não me engano, o pioneiro, basicamente, a usar YAO no 5x5. Até então, o pessoal não acreditava em YAO no 5x5, acreditavam que o Redux era melhor, mas ele seguiu usando YAO e bom, o A quão duradouro história. foi os recordes mostrou bastante a persistência dele e tudo mais. Definitivamente o resto é história, E o né? Rock, que Que- foi vice-campeão mundial de 4x4 em 2015. E era um campeonato também que estava bem competitivo nos Big Cubes, tanto que o campeão foi o Felix Emdex. E eu sou da época pós-Rock, então não tive muito contato com ele, mas até hoje a gente vê assim, do 3x3 até o 6x6, passar o Rock é como, não sei, talvez um rito de passagem ou é uma meta a ser batida, tipo, eu lembro quando eu passei o Rock no 3x3, no 5x5, são momentos assim memoráveis, tipo, passei o Rock, porque o cara foi por muito tempo o melhor cubista brasileiro, principalmente no 4 e no 5, e ainda hoje, assim, é uma referência. E é doido quando você pensa, tipo, você passou, muita gente passou, principalmente recente e tal, né? Mas pensar o que ele fez com o hardware que ele tinha na época, né? Que dificulta mais, que deixa mais incrível ainda os resultados e tal. É até bom lembrar desse vice-campeonato mundial que ele teve, porque, querendo ou não, até aqui nessa lista a gente vai focar nas pessoas que chegaram a ganhar mundial e tal, mas é bom lembrar que ele conseguiu uma prata numa modalidade, num contexto que era bem desafiador, né? Tanto que basicamente ele pegou a época ali do Felix Gold, do Felix que tava imbatível, tá ligado? Então, E nos é Bigs tinha o Kevin Reis também. tinha Né? também, né? O Reis que também perdurou aí bastante tempo no high tier dos Big Cubes. E, cara, Pedro Roque é isso aí, né? Bacana demais ter tido a oportunidade de ver ele competindo, né? Mesmo que tenha sido por pouco. Guri não chegou a ver Pedro Roque Não, competindo. não, isso não. Guri não Não, viu não, não, nada, não, 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 gente. não, não. O meu negócio é Não, que, tipo, eu conheço todo mundo, mas eu nunca vi ninguém. Quase. eles são Pré-2000. tipo. Você só viu eles nos livros de história? Isso, isso. Não, é até Ai, outros ai. negócios desse, comparando, tipo, até que o Fred falou isso de passar o coisa esses dias. Acho que no último campo eu consegui passar ele no Summer Franks. Eu lembro que foi tipo, um negócio que me chocou muito, tipo, perceber, tipo, eu passei o Pedro Rock, eu não imaginava, tipo, pra ver, tipo, quão importante é, tipo, essa marca de passar o Pedro Rock. De, tipo, Tanto me que chocar nisso. eu não lembro a data, talvez se o Fred tiver com a WCA aberta. A última competição que ele foi lá em Minas, né? Eu não lembro qual era o nome da competição. Que ele se inscreveu pro dia, só podia competir o 3x3, né?
quem se inscrevesse no dia. Ele foi lá, apareceu, se inscreveu, ganhou e foi embora. Foi isso mesmo, foi no Cubo Y Belo Horizonte Open 2019, em julho de 2019. Se eu não me engano, foi esse campeonato que o Lincoln bateu NR de clock, não foi? Acho que Não. foi. Foi. 7,60 de média. Grande Gente, Lincoln. É que, só, é só, que você fala assim, só que eu lembro que o Lincoln já tinha batido outros NRs antes. Ele chegou a bater NR na casa do Bini também. Mas Só do que foi Bini em não foi single. depois? Eu não lembro se foi antes ou depois. Mas Eu eu acho lembro que o que ele bateu em primeiro single, foi que foi o. 605 single. O primeiro dele foi no Cubo Y. Ah, sim, então foi o primeiro NR. Mas enfim, eu acho que foi a última competição que Hum. teve do rock, Ah, eu né? queria falar uma coisa. Diga. Ah, não, só quero fazer uma correção. Ele não pegou pódio no 5x5, ele pegou pódio no 4x4. Pegou segundo lugar no 4x4, com uma média 1,5 segundo abaixo do Felix, mas o single dele era melhor do que o do Felix. Só pra vocês colocarem um pouco no nível, tá? Ok, então ele foi E. campeão moral. Não. Nessa final a gente tinha Felix, a gente tinha Kevin Hayes, a gente tinha Mats Volk, a gente tinha Roberto Yao, que me corrija se eu tô errado, mas esse foi o criador do Yao, né? Do método Yao. Tínhamos Jaden McNeil, pessoas muito, muito fortes na época. Tínhamos Christian Senna também, muito forte na época, Não. brasileiro. Ele bateu o Saro nos dois, tipo, single e média, na final. Eu tive um devaneio aqui enquanto você tava falando. Eu fiquei pensando, putz, deve ser muito da hora criar um método e colocar teu nome no método. Deve ser muito Vocês, brisa. vo- vocês lembram quem é o criador do Roya? O nome dele? É um coreano, se eu não me engano, ele até pegou pódio no 4x4 no Mundial, Então, que o nome dele é Ho. é que tem um terceiro lugar aqui chamado John Ho Jen. É ele mesmo. Então é o Ele criador do criou o Roya. Roya? Então, Então tipo, o o terceiro cara lugar pegou literalmente. Roya. Hum. É. E O o cara O Joseph criador do conseguiu Roya ficar no Redux. ganhou do pódio. criador do Yao. É. Prestem atenção. E o Joseph Redux, Abram será que tem seus também? olhos. Abram seus olhos. Abra os seus olhos. Boa, boa. Mas Não, só fazendo essa bacana. pequena correção aí, mas também dando uma ideia do nível de competição na época. Não, outros Ah, tempos. não, e aproveitando para lembrar também, aproveitando nesse assunto, que temos que lembrar que a criadora do método lá de 3x3 não é Jessica Cefop, e sim Jessica Friedrich, né? A gente tem que lembrar disso. Sim. Não, Isso. é bom falar. Ah, o criador do Petrus, o nome dele é Petrus. O criador do Redux. Sei lá, sou eu, porque RE é de Renan, o D é do Dá. Agora o U eu peguei do Cunha, a segunda letra, e o X é pra ficar maneiro. Pô, mas esse foi basicamente o método turbo de vendado. O cara basicamente fez assim o nome do método. Mas Ele enfim, pegou eu as acho que. letras dele? Né, ele foi pegando umas letras pra fazer um nome engraçado. Tipo, a sigla do nome ser algo, tipo, pronunciável. E é meio que isso. Eu não lembro, eu E é lembro que eu muito cheguei a legal o procurar no Turbo, vídeo. assim, eu particularmente, eu não cheguei a desenvolver ele, mas eu acho o Turbo divertido de aprender. É, Eu curti, assim, eu lembro que eu cheguei a ver o vídeo que você fez de Turbo. Aí eu peguei um pouco pra aprender e, legal isso aqui, aí larguei. se vocês estão ouvindo essa podcast e querem aprender blind, não aprendam turbo. É só um método velho que tem coisa melhor hoje em dia. Mas se vocês não quiserem aprender Turbo, mas mesmo assim vocês ficarem curiosos, eu acho que o Fraga não ocultou o vídeo. Ainda não. Aproveitem, gente. Um dia o Fraga vai ocultar todos os vídeos dele Não, e não, aí o não. resto vai ser história. Não, não ia fazer isso, não. Projeto Lost Media. Obrigado. Ai, ai. Então, sexto lugar. Antes de ir pro sexto, eu só queria fazer um adendo. Essa lista, diferente da outra, nós tivemos essa lista é realmente ordinal. A outra a gente até seguiu o conselho do nosso querido Sinoto. Aliás, um abraço, Sinoto, se estiver ouvindo esse. Sobre algumas listas, alguns top 10 nossos não serão ordinais, né? Eles serão 10 pessoas e aí não vai ser de fato um top, mas nessa aqui de fato é um top. E a gente tá levando em questão de importância e de dificuldade dos resultados das pessoas, né? Inclusive, vocês estão percebendo que tem muita pessoa antiga aqui do Cubo,
justamente por causa que foram resultados muito à frente do tempo delas. Resultados que estão sendo quebrados pós-pandemia, né? Então é legal a gente salientar isso antes de ir para o nosso sexto lugar. Tá bom? Tá bom. Então, Eu olho a foto do guri, parece sempre que ele tem uma dúvida, tá ligado? você tá levantando a mão a perguntar. É, tipo, uma dúvida. E o pior é que todo mundo tá fazendo algum sinal com a mão e eu sou o único que não, mas tudo bem. Agora que eu percebi isso. Ai, ai, sexto lugar. Indo pro sexto lugar, então, chegamos em Francisco Moraes. Que, como os destaques temos que ele foi a única pessoa na história a conseguir pódio em todas as modalidades num brasileiro, num campeonato brasileiro, no caso. E ele já foi 11 vezes star holder de 2x2, 6x6. E um detalhe também para a quantidade de medalhas que ele tem, que é 342 medalhas oficiais, sendo 204 de ouro, 86 de prata e 52 de bronze. E assim, eu antes de continuar falando sobre o Fran, cara, o Fran, ele, assim, absurdo, né? Um monstro em questão de cubo mágico. Aí na época que ele tava competindo, eu lembro que ele surgiu, entre aspas, ali, em 2019, ele tava começando a chamar um pouco a atenção. Se eu não me engano, ele já tinha até Final pego de um. 2018 até É, já se eu não me estavam engano, falando dele. ele já tinha pego uma medalha de brasileiro, né? De 2x2, se eu não me engano, nessa época. Sim, acho que sim, no Brasileiro de Uberlândia. Uhum. Mas aí em 2019 que ele começou a mostrar um pouco mais os resultados dele em outras modalidades e tal, que foi crescendo. E aí, volta de pandemia foi um absurdo até ano passado, praticamente, né? Que no Sul-Americano lá da Argentina a gente teve aquele pódio do 3x3 só com brasileiros. Teve o Sul-Americano também de 22, que, se eu não me engano, ele pegou 6 ou 7 medalhas de Sul-Americano, praticamente todas as medalhas de brasileiro. Foi, assim, toda competição que o Fran tava, pode ter certeza que todas as modalidades ele era favorito. Era absurdo o negócio, entendeu? E a maneira que ele teve essa ascensão é brutal, né? O Fred deve ter mais lembrança disso, porque é contemporâneo, né? Ele tem praticamente a tua idade, deve ser um pouco mais novo, não é? É, acho que ele é 2 anos mais novo. Então, e são contemporâneos aí. Deve ter enfrentou o Fran algumas vezes. E perdi algumas vezes, mas assim, Ganhou algumas. não lembro, deve ter. Não, eu acho que não deve ter, não. Mas assim, o Fran é um cara que ele ainda não competiu esse ano, ele tá dando uma parada no Cubo Mágico, mas ainda assim ele é um dos melhores por muito no Brasil. Ele tem ainda o NR de Summer Franks, tanto single quanto média, e é o segundo na América do Sul, também nas duas, de single e média. E assim, ele, como você falou, ele voltou da pandemia batendo recorde atrás de recorde atrás de recorde. Todo o campeonato ele batia algum recorde. E teve campeonatos assim, acho que foi o Partage, não lembro agora se 2022 ou 2023, que ele ganhou todas as modalidades num campeonato assim com 13 eventos. Então, ele estava muito acima do resto da competição, de seus oponentes. Acho que, tipo, quem chega perto dele é só o Vicenzo e o Caio hoje no Brasil. E é só você olhar o perfil da WCA dele, a maioria dos resultados são pelo menos top 10 no Brasil, se não top 10 no continente. Tanto que também vale ressaltar que você falou do Vicenzo e do Caio, foi o pódio do Sula lá da Argentina, né? Foi o Fran em terceiro, o Vicenzo em segundo e o Caio em primeiro. Foi assim, muito louco o Fran. Ele também, se eu não me engano, ele foi o primeiro a ter média de 5 blinds no Brasil, você lembra, Fraga? Não, não foi o primeiro, não. Acho que foi o Semolina em 2020, não? Foi Semolina em Na real, foi 2020? antes. Eu acho que foi antes de 2020. O Semolini bateu o Sar no campeonato, acho que, se eu não me engano, é Chaqueta. Foi um campeonato em Deus. Cachoeirinha do Sul em 2020. Foi, eu acho que, o último campeonato brasileiro antes da pandemia. Ele bateu o SAR de média de 5x5. Foi um campeonato muito engraçado. 12 pessoas e, tipo, 7 recordes.
loucura. É. Mas o Fran, ele é só ele, o Semolini, que tem O média de Anuar, 4 blind, 5 blind, o Anuar eu e acho que é isso. o Marlon tem também, não tem? Eu não sei se o Marlon tem de 5 blind, mas ele tem de 4 blind. É, de 5 eu acho que não. É, É, então, tipo, 5, se De 5 eu acho 5 que só os blind é três. só o Semolina e Anuar Francisco mesmo. É. é que eles falam que é WCA Gold Member, né? Só que eu acho que o Anuar é Platinum, que ele tem lá, que ele tem WR. Mas, Ah, enfim, é. pode complementar. Não ia falar nada, não. É que você falou, ó, Mas, e eu pensei, o né, guri pra mim, ele sempre tá querendo falar, velho. Eu olho pra foto dele, eu acho que ele sempre quer falar alguma coisa. Que agonia. Você quer falar eu alguma não coisa, tive. guri? Não tem nada muito específico, mas talvez reforçar isso dessa dominância dele, que, tipo, ele tava lá essa foto, inclusive, foi a foto que eu tirei, o meu pai tirou, não lembro. Foi no meu primeiro campeonato, foi uma das únicas fotos que eu achei dele. E, tipo, desde essa primeira vez eu lembro de, tipo, tanto ele como o meu familiar, outras pessoas, tipo, sempre percebi, tipo, ele tá num campeonato, ele vai ganhar com medalha em tudo, praticamente. Dos Isso que foi, tipo, um apareceram, destaque, dos que apareceram nessa lista, esse foi o primeiro que você chegou a ver competir presencialmente, né? Presencialmente foi o primeiro. É que eu tenho aquele problema que a hora que eu ia começar a competir, teve um tal de vírus aí que deu problema. Daí É, não, não eu dei fala, uma, não eu dei fala, uma, não fala dele, não. Vai que né. volta, né? Mas é isso. Daí, por causa disso, eu acabei não vendo muitas pessoas dessa lista. Sabe que Mas ele é um dos que eu vi. aham, eu queria só complementar antes da gente ir pro sétimo. Sétimo não, pro quinto, desculpa, eu tô olhando pra trás. É, eu queria complementar que eu lembro num Capivara lá em 2019, ele ainda não fazia blind, né? Aí eu cheguei e falei, não, deixa eu te explicar aqui como é que faz. Aí eu comecei a explicar, tipo, pela esquina, o conceito ali do blind pra ele, com a POP mesmo, tipo, peguei aquela explicação lá do Fraga de fazer OPOP com permutação J e comecei a explicar pra ele como é que fazia. Aí ele, eu acho que eu peguei o jeito aqui. Aí ele tava, tipo, já fazendo lá os setups, fazendo as quininhas. E, bom, o resto é história, né? Depois que voltou da pandemia, o que ele fez tá feito. E, cara, bacana. Se o Fran estiver vendo isso aí, um abraço. Comenta aí no YouTube se você vê esse vídeo desse podcast depois. E é isso. Mais alguma observação ou podemos ir pro top 5? Eu acho que eu só vou comentar rapidinho aqui. Eu encontrei ele em poucos campeonatos. Porque ele meio que apareceu quando ainda tava meio indo e voltando com o Cubo, ali por volta de 2012, 2013. Mas eu Não, lembro que ele foi no não, World não, não. Fighter. Calma aí, E é. 2022, 23, não 2013. Calma lá, velho. Mas. E. É engraçado porque geralmente quando eu penso em alguém, tipo, papa medalha, que é como eu gosto de chamar esse pessoal, eu penso o pessoal que vai lá e pega um monte de segundo e terceiro, tá ligado? O Fran não, o cara pega todos os primeiros mesmo e tá nem aí. As únicas coisas que ele não conseguia pegar primeiro era, tipo, nos vendados, mas. Era só porque o top 3 tava lá, tá ligado? É isso aí. Grande Francisco, um abraço pra você. Inclusive, também vale ressaltar que o Francisco é tão bom que emanou isso pra mãe dele, né? Que também compete em várias modalidades diferentes. Hoje em dia ela vai em competição sem o Francisco, a Rossana. Então fica aí, tipo, quando o cara é bom, emana pras pessoas ao redor dele. Talvez seja de família. Talvez seja de É, família. então temos aqui o primeiro cubista que vai ganhar o selo Aura. Então ele ganhou o selo de Aura. E agora a gente pode ir pro nosso top 5. Então, abrindo o top 5, temos ele, Caio Sato, que, como detalhe, a gente Caio tem que ele é o Santo. atual. É o Caio Santo, isso, desculpa. Ele tem o atual recorde sul-americano
Ele é atual campeão sul-americano também e bicampeão brasileiro de 3x3. Ele tem 17 SAR divididos entre 3x3, o H é 4x4. E um destaque maior ainda, eu acho que seria para a quantidade de medalhas dele, que 598, está 2 de 600, e nisso ele acaba se tornando o brasileiro com mais medalhas oficiais. Com 336 de ouro, 174 de prata e 88 de bronze. Quero fazer duas observações, agora que vocês fizeram pensar nisso. Uma, no momento que nós estamos gravando isso, se eu não me engano, a próxima competição do Caio vai ser no SESI Cubatão, que é a competição que eu tô organizando. Ou seja, muito provavelmente ele vai chegar na medalha 600 na competição aqui em Cubatão, que inclusive foi onde ele bateu o último SAR dele de 3x3, que foi aquele 4,37. Outra coisa que também eu queria, eu não sei, Fred, você tá com a WCA do Caio aberta? Tô. Qual foi a última vez que o Caio perdeu um round de 3x3? Olha, um round de 3x3 ele perdeu no Brasileiro do ano passado, em 2024, ele perdeu o primeiro e o segundo round. Agora, perdeu uma competição, você tem que voltar pro Brasileiro de 2023. Então faz 2 anos que o Caio não perde um campeonato de 3x3. Brutal. Não tem nem. Eu acho que é a única palavra que dá pra falar sobre isso. E agora, só falando sobre 3x3 com o Caio, é absurdo o que ele faz. E assim, muito do que ele faz, claro que tem técnica e tudo mais, mas, cara, o TPS do Caio é muito bizarro. O TPS e o look ahead do Caio é muito bizarro, porque, assim, tem coisas que, quando você observa, talvez não é a solve mais otimizada do mundo, mas ele consegue fazer um tempo absurdo mesmo assim. E eu lembro, a primeira vez que eu vi o Caio foi na minha primeira competição também, que até colocaram ele pra fazer um mini X1 com o Pedro Roque em 2017. E eu lembro que, assim, na época o Caio fazia uns 10 segundos e tal. E os tempos dele estavam bem próximos do Rock. O pessoal até ficou triste que ele perdeu. Mas, cara, ver o que o Kai se tornou nesses últimos anos é bizarro, sabe? Ele cresceu muito. Hoje, você coloca ele numa competição de 3x3 na América do Sul. Não dá nem pra dizer que ele é favorito a ganhar o 3x3. Ele ganha o 3x3. Entendeu? Tanto que. Né, eu acho que pra ele ter um desafio real mesmo, só ele indo pro Mundial. O que nós torcemos aí para que aconteça, né? É, Fred já deve ter muito aí pra falar do Caio, né? É amigo pessoal aí do grande Caio. O, o Fraga deve ter visto algumas vezes aí o Caio, a evolução do Caio. Enfim, eu acho que eu já dei a bajulada que eu tinha que dar pro Caio, então se o Fred quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu acho que é até difícil colocar em palavras, sabe? Tipo, a dominância do Caio no. Acho que hoje em dia a gente já pode falar N por N, porque não só o 3x3, que obviamente, como a gente já falou, ele tá muito acima de qualquer um na América do Sul, mas mesmo assim, ele no 4x4, ele é um dos melhores do Brasil e do continente. Ele tem o SAR, inclusive, nesse momento, o SAR de média. Acho que até o 5, né? Então, e o 6x6 e 7x7 ele tá melhorando agora, então, é assim, ele que começou quando era criança mais nesses eventos mais rápidos, tanto que, se eu não me engano, talvez o primeiro NR dele tenha sido de Skilby, só vou confirmar isso aqui, e ao longo do tempo ele foi pegando essas outras modalidades. O primeiro NR dele foi no Lorena Open em 2017, de Skilby. E ele foi pegando, então hoje ele é o melhor do 3x3, o melhor do 4x4, tá no caminho para se tornar um dos melhores do 5x5, e quem sabe num futuro 6x6, 7x7, sem falar dos side events. Então, ele tem o NR de OH, que foi aquele NR que eu falei que demorou um tempão para ser batido, o NR do Yuri. Já foi recordista em Pyraminx. É também bom. Ele é bom em tudo, assim, é difícil falar. É, assim, quem conhece o Caio Sato sabe. Observação também é que a modalidade foi removida, mas ele era bom em fit também. Ele era bom Sim, no fit, tem esse detalhe aí, até tinha esquecido disso. ele sempre pegava pódio aqui em São Paulo.
né? A única coisa que ele não é bom é no que ele não faz. No caso, blinds. Se bem que, sei lá, né? Caio, se você estiver vendo isso, pega aí as férias. Aprende, é rapidinho. Pô, me deixa ser feliz, cara. Você acha que não vai sobrar nada se ele aprender? É Vai que ser depende muito sofrido da memo, manter alguma né? coisa. Se ele conseguir fazer uma memo rápida, mesmo que ele use, sei lá, OP no TPS que ele tem, ele baixa o tempo. Do jeito que é doideira o Caio resolvendo. É, Mas a única salvação de Vendado é que Vendado é bem específico de Vendado, né? é muito específico. Mas assim, eu nem perguntei pro Caio se ele não aprendeu porque ele tem preguiça, ou não sei em relação a isso, mas eu vejo um futuro que o Caio aprenda vendado. É, falar aqui meus coisas. Cara, eu conheci o Caio quando ele era bem novo ainda. Ele foi uma das pessoas que manteve a tradição do Porto Alegre Open, em que todo campeonato que acontece em Porto Alegre, uma criança de menos de 10 anos ganha. O primeiro foi o o Chan, não sei se vocês lembram dele. Shanron E, Lee, exato mesmo. E depois foi o Caio quando ele tinha o quê, uns 8 anos, por aí. E ele já era insano naquela época. Naquela época ele já tava indo de frente com muita gente boa. Pedro Roque, Israel Machado, até o próprio The Kick. E desde então ele só foi melhorando, é absurdo. Ele nunca foi pra trás, assim. uma observação até que a gente tem que fazer, né? O Caio é tão bom que, mesmo ele não sendo um produtor de conteúdo de Cubo Mágico, que nem a gente teve na lista anterior de Top 10 Comunidade de Cubo, inclusive se vocês não assistiram, tem aqui na Guri TV, vocês podem ir lá assistir o GuriCast do Top 10 Comunidade. O Caio, mesmo ele sendo voltado para resultados, ele furou a bolha. Tanto que ele apareceu em muitos programas de TV. Eu lembro que ele apareceu no The Noite, eu lembro que ele apareceu no Se Vira dos 30, né? Então, assim, o Caio, Tem a querendo ou foto com as não. bailarinas do Faustão. Ah, aquilo ali é icônico. Se bem que eu, Só. eu não sei se o Caio gosta muito que a gente lembre essa foto, né? Virou Lost Media. É. Ó, temos Ou uma não. notícia aqui, ó, na hora. O Caio não respondeu, disse que não vai aprender blind. Então, temos uma É, tudo Não vai. resposta na hora. Então, Vendado é uma coisa bem Fraga. específica de vendado. Então, Fraga, pode ficar tranquilo. Ah, e um outro detalhe também, que aproveitando aquilo da dominância dele nos N por Ns, ontem, a partir do dia de gravação no campeonato lá, acho que foi aquático, aclimação, ele teve um SAR fail de média, onde ele fez não lembro a média que ele fez um 46,75 que quase foi SAR. Nossa. No 5x5 isso. Isso, 5x5 isso. Inclusive, uma observação aqui referente ao Caio. O Fraga tava falando aqui de tipo, se ele aprende blind não sobra nada. Eu sofri um pouco disso. Só que em outra modalidade, né? Que foi o clock. O Caio, eu lembro que, tipo, ele faz o clock ainda com aquele método volante de ficar girando o clock pra alinhar os ponteiros da esquina. E só que o TPS do Kai é tão bizarro que ele consegue fazer tipo uns tempos muito perto do sub 6 com isso. Então, hoje em dia, tipo, se eu quiser ganhar do Caio no clock, eu tenho que dar uma suada. Então, isso mostra que se ele pegar qualquer modalidade aí pra aprender, ele vai ficar rápido. Talvez Square seja um pouco mais difícil, mas qualquer outra modalidade que ele pegar, ele fica rápido. E, cara, Caio Sato, não tem muito mais o que falar. O tanto de SAR que ele tem, de 3x3, de 4x4, de OH. Ele vai chegar nas 600 medalhas aqui em Cubatão. Isso aí é certeza. Ele só não chega se ele não vier. E merece muito estar no top 5. Inclusive, ele tá nesse linear de antigo no cubo, mas também é novo por causa da idade, né? Que lá em 2017 ele era muito novo, chegou muito novo, então ele ainda tá numa idade aí que ele
vai conquistar muita coisa e torcemos para que no próximo Mundial ele esteja aí representando o Brasil no 3x3, porque faz tempo que a gente não tem alguém ali para pelo menos sonhar em chegar ali na final do 3x3 Mundial. Eu ouvi falar que a Guri TV vai querer ajudar a levar ele também, então Nossa, eu já temos. imaginei o Caio com a camisa, com patrocínio de tudo que existe na Terra, tá ligado? Indo pro Mundial. Vai tá com o logo de 80 lojas, 80 marcas, vai estar com o logo da Guri Hum, TV, do Betano. Operário do Paraná, Ah, Betano, 7K, Pô, Cunha falando, Labs. pô, falando de patrocínio, ele não conseguiu um patrocínio com a GAN recentemente. Sim, sim. acabou de conseguir. É, não. Inclusive, tá movimentada essa vida aí de sponsors do Caio, né? Mas isso não vem aqui ao podcast. Gente, vamos pro quarto? Ué, que é isso? Vixe, Vixe, Tá Renan. travando. Belo PC, Opa, belo opa, PC. opa, lá ele. Eu É, acho que eu fui lá ele sem querer. é. O pior é Eu, que eu vou- demorei realmente uns 10 segundos pra me ligar. eu e o Fred se ligamos na hora. Ai, ai. Não, de longe eu acho que esse vai ser o podcast mais Então, engraçado. indo para o quarto lugar, vamos. Rufem os tambores aí. Não, não falei quarto lugar, indo pro quarto. Isso. Não, assim, não, eu tô te corrigindo. Que eu. Aí, ó, fica assim. Então, Tá bom. indo para o quarto lugar, Para a temos. quarta colocação. Para a quarta colocação, isso. Ou o que vem antes do terceiro ou depois do quinto. E. Anar Habib. Que, como Anar. Anar, grande Anuar, que como detalhes, destaques, temos o WR de Square dele. Ele que atualmente tem um recorde sul-americano de FM e já teve 2 SARs de Square. E 78 medalhas oficiais, que sendo 31 de ouro, 24 de prata e 23 de bronze. E um detalhe para essa foto, que foi tirada no último brasileiro, que tivemos lá no Ar Phelps, que onde ele conseguiu muita medalha. Sim, definitivamente Anuar é um dos cubistas brasileiro. E o Anuar, ele pode ser definido em duas eras: Anuar com e sem cabelo. Anuar com cabelo, monstro de Square. Anuar sem cabelo, lenda do FM. Acho que isso define muito bem, sem contar as outras modalidades, né? Fica aqui a curiosidade que o Anuar, ele é WCA Platinum Member, que é quando você tem todos os single em médias em todas as modalidades, exceto multi. E você também tem recorde mundial em uma das modalidades. Se eu não me engano, é esses critérios para você ser considerado, né? Que é aquela medida não oficial de membros WCA. Então, assim, isso já mostra o quão absurdo o Anuar é. Se eu não me engano, a primeira competição dele foi um Capivara, ele já bateu NR de Square, e no segundo Capivara que ele foi, ele bateu WR. Não sei se o Fred pode confirmar aí. na verdade foi a Esse segunda mesmo? e a terceiro, o segundo e o terceiro campeonato dele, mas foi o primeiro e o segundo que ele competiu no Square. Na primeira que ele competiu no Square já foi NR, então. Isso. Que É, sabe, não? então era isso mesmo. E aí, Eu Fraga, lembro, já conheceu o Anuar? eu tava no campeonato do WR. Eu tava Ah, lá sim. tranquilo, sendo runner, e de repente, tipo, o que que é isso? É um WR? Ele só casualmente bateu no WR, uma pessoa que eu não sabia. Não, eu conheço bem o Anuar, a gente conversa bastante. Eu gosto bastante dele. O... Eu esqueci completamente o que eu ia falar. No último campeonato, ele acabou até pegando o primeiro em 5 blind. Tudo bem que Semolini e Han deram DNF, mas de qualquer jeito. Detalhes. É, ele também. Ele não é platino, se eu não me engano, porque tu tem que ter pódio no Mundial pra isso. E tá faltando só o pódio. Na verdade, tem um acima do platino. O O platino é Diamond? pódio no Mundial ou WR. Ah, entendi. Ok. Tem um, se eu não me É engano, o platino. Diamond que é em cima, que é ter os dois. Ah, não, beleza. Mas não, eu lembro que eu tava no Brasileiro de FM, competindo. A gente viu a média e a gente fez uma piada. Olha, se o Anuar fizer um 17, ele pega SAR de média.
E a gente riu. Terminou a tentativa, ele fez um 17 mesmo. Baixando não só o NR de 20 para 17, o NR que era do Murilo Otero, grande Murilo, Grande Murilo. mas foi Sar. Ele bateu empatado com o Sar. O menino é só insano. É, aqui a gente tá mostrando bastante gente que é insano em um monte de coisa. Eu sinto que o Anuar é aquele cara que ele fica absolutamente insano em uma coisa e acaba pegando um pouco o resto. Mas quando ele pega algo, cara, ele vai muito a fundo. Ele não só aprende, como ele também desenvolve métodos. Tanto que no FM a gente viu que ele se tornou, quando ele de fato pegou pra fazer FM, né? Exato. Não, e um detalhe nisso Basicamente, de criar esse negócio, só aproveitando, esse negócio de criar métodos dele, se eu não me engano, ele ajudou a criar o OPA, né? Que é o de evitar o LL paridade do LL no 4x4, né? Se eu não me engano, ele ajudou tava naquele grupo de criação do OPA. Além também, outra coisa que eu lembrei pra te contar depois, será que aquela tua história dele com o cubo dele no NR, mas eles contam depois. Né? ah, sim, sim. Não, o negócio do Anuar, e agora completamente me esqueci de novo o que eu ia falar. Eu sou bela NR de blind eu tenho, né? Esquecendo tudo. Mas é isso, tipo, o Anuar ele é absolutamente insano em tudo que ele pega. Essa história que o Munari comentou foi que no Silent Brasília 2025, eu fui fazer vendado, eu peguei o cubo, eu tava tão nervoso e focado que eu nem percebi. Eu decorei o cubo, eu comecei a girar. Eu achei o cubo estranho, mas eu só aceitei que eu tava nervoso. Quando eu terminei, eu bati NR de single no cubo da Noir. Eles trocaram meus cubos no embaralhamento. Caraca. Era um tornado V3 da Noir. E o cubo não era bom, o cubo era ruim. Tipo, depois ele fez a piada de que se queria comprar ou não e tudo mais, mas eu testei, tipo, não quero isso aqui não. Pelo menos o dele não tava muito bem sentado. Enfim. Eu tava aqui pesquisando sobre o negócio do membership. O Platinum são 3 critérios que você tem que atender pelo menos um dos três. Ou você ou você ganhar uma medalha de mundial, pódio de mundial, ou um WR, ou ter medalha em todos os eventos. Não, medalha não, ter ganho todos os eventos. É um dos três. Aí o Hum, Diamond é você ter conseguido essas 3 coisas. Entendeu? saquei. Então fica essa curiosidade aí. Mas o Anuar, eu acho que ele é o mais próximo aí que a gente tem de um cubista completo no Brasil, né? Por essa questão dos múltiplos resultados que ele tem em várias modalidades. E também o, o sucesso aí, os WRs que ele teve do Square. E hoje, como ele é, tipo, uma autoridade no FM, não podemos dizer não só sul-americano, mas temos fé aí que num mundial ele também poderia nos representar e nós estaríamos muito bem representados. O Honor é muito monstro quando ele pega para estudar um negócio. E mais um que o Guri viu competir. Vi, infelizmente, decepcionei ele não botando o U lá no ar, mas. É outra coisa, é um cara que, inclusive, já conversei, já foi um dos poucos dessa lista que eu conversei. Dá pra perceber, tipo, essa. Foi desde sempre uma pessoa que eu admirei muito, de essa coisa de já ter tido o WR, já ter tido, tipo, de ver ele resolvendo qualquer coisa, ver ele, por exemplo, fica assustado vendo, tipo, eu que acompanho ele naquele grupo do WhatsApp da FM, de vez em quando eu vejo, tipo, também tem que ele entende do que fala, quando ele pega uma coisa pra aprender, ele aprende tudo que precisa saber daquilo, ele é, tipo, o que ele pega pra aprender, ele vira um destaque absurdo. Ah, eu lembrei de uma coisa. Lembrei de uma coisa aqui. Ele tem um calcanhar de Aquiles, que é embaralhar clock. Eu lembro até hoje, quando eu tava na competição com ele, que ele simplesmente começou a perder a linha que tava errando nos embaralhamentos de clock. Ele simplesmente dava o clock pra mim e falava, resolve. É claro que era uma época de lingal, tá ligado? Que a maioria dos clocks eram ruins, competição atrasava por causa de clock, mas eu lembro que isso era muito engraçado. E ainda mais pra mim que, tipo, tava começando entre aspas, gigantescas, ficar bom em uma modalidade. Era tipo, mano, o cara é bizarro em um monte de modalidade chega pra mim e fala, resolve que tu é rápido.
Tipo, eu me senti um cubista. Então, Anuar está em nossos corações. E é isso. Mais que merecido tá no nosso top 5, né? O Anuark é uma das poucas pessoas que já ganhou do Vincenzo no Square. E o Vincenzo, assim, Prime. É, eu lembro, inclusive, foi naquela competição que teve na casa do Bini, né? Que reuniu os dois. Sim, Nossa, aquela aquilo final ali. lendária. Não, aquilo ali foi. E assim, Vincenzo, né? Vincenzo no Prime do Square. Que os dois estavam na época que os dois tinham pego WR, né? Então, foi bom ter visto esse momento. Era bom quando a gente encontrava umas rivalidades pau a pau em modalidade. É isso aí, gente. Isso Se aí. quiser, antes de ir pro nosso top 3, se não me engano, nós temos algumas menções honrosas. Temos algumas pessoas que chegaram por pouco de estar nessa lista, mas acabaram não entrando, mas igual temos que. Seria injusto não falar delas. Antes disso, Fred, você tá com a WCA dessas pessoas? Não, eu posso abrir rapidinho aqui. Preciso Talvez eu ver não algum. lembre todas. Uma tu É, é, não precisa. Fica dando Mas tudo spoiler. bem, eu acho que eu já Eu já competi com tava todas aberta. elas. eu, Eu eu, nem eu sei quem é ali, eu não sei qual é a lista, gente, mas eu sei que eu competi com todas elas, eu sou idoso nessa comunidade. não é que você é idoso, você é experiente, pô. Você Mesma fala que é coisa. idoso, pelo menos, ó, uma coisa você pode se orgulhar, você não é o mais velho da bancada. Olha, às vezes eu me sinto. Tá bom. Vamos lá, coloca aí De alma, às vezes. Então, nossas pequenas menções honrosas. então, indo para as menções honrosas, temos Frederico Canal, Enzo Matos, Semolini e Meneghetti. Inclusive, o Fred, você pode abrir a sua WCA lá, seu WCA, Fred? Cara, eu Tá não conheço aberta. esse Fred aí, velho, então eu não vou poder comentar sobre ele. É. Cara, eu sei que ele é bom em algumas coisinhas, mas. Eu É. sei que ele já ganhou um brasileiro de 5x5. É verdade. Eu sei que ele já ganhou um brasileiro de 5x5 e é impossível encontrar uma foto do Fred que ele não esteja fazendo um joinha. E ele ganhou também o ETEC Cubatão 2022 no 4x4, vendado. Muito bom, muito bacana. O Enzo, cara, o Enzo é muito louco ele tá aqui porque a memória, o delírio coletivo, ou memória que a gente tem afetiva, é que ele era bizarramente bom em tudo. Ele sempre chegava nas finais em tudo. E ele tem um NR. Isso é uma das Um NR. maiores injustiças do Cubo Mágico Nacional. Nem me De 2 fala. por 2, né? Que foi a Meu, É, primeira dois por média dois. sub 2, né? o Enzo é um cara que eu sempre admirei. Tipo, desde que eu comecei no Cubo, eu queria ser igual o Enzo. Tanto que quando eu passei ele no Summer Franks, foi um dos melhores dias da minha vida. Sem brincadeira, meu. É o meu ídolo no Cubo Pô, Mágico. tu lembra quando tu era criança que eu falei que tu ia ser nosso Enzo O Matos Enzo Matos brasileiro? brasileiro. Porra, isso aí é icônico. Ai, ai. Não, mas é absurdo, porque na mente, assim, quando você lembra do Enzo, é tipo, mano, ele devia ter NR de um monte de coisa. E se eu não me engano, ele foi uma das primeiras pessoas a ter single em todas as modalidades, né? Ele foi um dos primeiros a ser WCA bronze, que a gente fala. Que eu lembro que até que eu fui o juiz dele de 5 blind, quando ele acertou o primeiro 5 blind. Foi no Brno Fit Friendship 2019, se eu não me engano, que ele acertou. Eu gostaria de mencionar alguns feitos incríveis do Enzo Matos. Porque eu fui amigo muito dele nessa época. Uhum. E ele tinha algumas coisas muito engraçadas, muito interessantes. Como, por exemplo, ele usava Cfop, mas ele quase usava Rule também. Ele ainda estava bastante. Ele era bastante próximo um com o outro, os métodos. Ele não chegava a ser method neutral, mas chegou muito perto. Ele era insanamente bom no 2x2. Como a gente comentou aqui, ele só teve um NR, o que, cara, é uma injustiça. Ele merecia tipo uns 20. Ele era muito bom, papa medalha de tudo. E alguns dos feitos incríveis dele
foi que ele foi o brasileiro com o segundo pior resultado de multivendado da história. 5/10? Ele ficou com 5/10 em 1 hora, certo? Não, foi quase 1 hora. Ficando em segundo pior do ranking mundial. E em palavras dele, ser o pior é mais difícil do que ser o melhor, porque tu só tem uma chance. E ele pegou pódio no Inclusive, Sul-Americano. Ele com pegou zero pódio no pontos. Sul-Americano com isso. O Sul-Americano 2018? Isso. Com 0 pontos. Com 0 pontos e o segundo pior resultado da história. Não, ele era muito legal, muito divertido. Eu lembro que a gente chegou até a trocar cubos. O meu main da época era um Tangyun que eu troquei com ele. O cara é uma lenda. Eu gosto muito dele. Sim, sim. Inclusive, eu tô aqui só tentando pegar uma informação, mas se eu não me engano, ele tem. Cadê? Ele pegou aquela medalha de sul-americano. Ele não chegou a pegar pódio em nenhum brasileiro, chegou? Você Pódio em consegue nenhum ver isso? brasileiro? Cara, eu tenho uma memória muito. Pode ser tipo Mandela Effect, mas eu sinto que ele chegou a pegar. É que É, o site da WCA ele tá com problema nessa parte de pódios continentais e é o que eu acabei de nacionais. ver aqui. Aí eu vou pegar no site do Cube in China. Mas é muito provável que ele tenha. Porque eu lembro que ele tinha medalha do Sula. Ele tinha medalha no Sula de Não, 2018, ele só pegou mas medalha no ele, Sula. é, Ele ele não nunca pegou em pegou nenhum medalha de BR. brasileiro. Cara, que injustiça. Porque eu acho que ele não chegou a participar. Não, ele chegou a participar. Ele chegou a participar, sim. Porque eu encontrei ele no Brasileiro 2016. Não, é muito louco isso, porque realmente e assim, o Enzo sempre foi muito bom em tudo. É claro que tinha algumas modalidades que, tipo, ele largava e quando ele largava de mão, ele parecia que esquecia a modalidade. Tem esse detalhe. Mas, mano, era muito bizarro como ele conseguia ficar muito bom numa modalidade muito rápido e depois ele, sei lá, partia pra outra, sabe? É muito doido isso. Inclusive, fica aí um abraço pro Enzo. O Fred dispensa comentários, né? O Enzo Mato brasileiro, que também tá aí junto com a É. lista Se o com Fred ele, estiver vendo a live, dá um salve, mandar um salve pro né? Fred. né? Então, o Fred, manda um salve pro Fred aí. Um salve para todos os Fredericos do mundo. Todos os canais também, né? Sim. Especialmente pro canal Guri TV Oficial, e se inscreva. Ah, Inclusive, eu queria fazer a menção da menção rosa, que é o pai do Fred, seu Aloysio, se estiver vendo isso, um abraço. E o Aloysio que não é canal, né? Tem que deixar isso claro. É, e, Semolini, né, Marco Semolini, também conhecido como Semofilho, um GOAT do blind brasileiro. O Fraga ele tá de prova viva de como o Semolini evoluiu de uma forma bizarra, inclusive no multi, né? Que é no multi no 5. A evolução dele é assustadora. E também assustador o quanto tempo que ele ficou sem utilizar a Letter Pairs. Então, né? Eu conheço o Semolino, acho que desde 2019, eu quero dizer. Onde eu vi ele no campeonato, ele tava se dando bem e ele comentava que ele memorizava tudo visual. Ele fazia, tipo, sei lá, uns 10 cubos no multi e fazia 5 blind com visual. E eu sempre ficava tipo, cara, meus parabéns, mas por quê? Usa Leather Pairs, pelo amor de Deus. No 2020, eu quero dizer que o nome do campeonato era Tia Quieto, mas era um Silent que aconteceu em Cachoeirinha do Sul, no Rio Grande do Sul. Que ele pegou SAR de média de 5 blind. Foi o campeonato onde eu peguei NR de 5 blind. Foi muito engraçado. E depois disso, durante a pandemia, ele aprendeu Ladder Pairs. E quando acabou a pandemia, ele tava fazendo mais de 30 cubos no multi, ele tava fazendo tempos insanos. E em 2023, eu completamente, 100% aposentado, recebo a notícia de que ele quebrou meu recorde de 4 blind. Era um recorde que eu tinha desde 2013 e que tava no meu nome por 10 anos. E aí ele finalmente quebrou e eu fiquei, nossa, que insano. E que me motivou a voltar um pouco a treinar. Eu lembro que depois eu fui no campeonato que ele organizou no Zoioff.
peguei lá de volta, mas ele já pegou de volta também, tipo. É difícil competir com ele nos Big Blind. Inclusive, até fazer a menção da menção, aquela questão que a gente falou da pessoa ser bom emana para as pessoas ao redor, né? Semopai também, Robson Semolini. Se eu não me engano, na idade dele, ele é o melhor nos blinds também, né? Ele tem single de 5, single de 4 blind, e tudo ele aprendeu o cubo com mais de 50 anos. Então, assim, o pai dele também tá de parabéns. A Semo Família, ela é excepcional. Não, o Semopai é insano. E só pra terminar um pouco do Semolini, também é engraçado que ele é bem calmo, ele é bem tranquilão. É bem comum se tu for num campeonato, tiver um pouco antes da modalidade multi, tu vai ver ele dormindo num canto assim. E aí tu acorda, ele só se levanta de boas, ele vai lá, ele vai no multi, pega SAR, pega as coisas e vai embora. Se tu vê ele, Inclusive, se tu vê ele comemorando um pouquinho, tu sabe que foi insano o resultado. não, inclusive já teve muitas competições que ele foi lá, fez o vendado, foi embora e a gente até falou, tipo, ô, pega aqui tua medalha, né? Não, não, pô, tão tudo tá bonita a mesa aí com a premiação, deixa aí. Já teve várias vezes que ele simplesmente abandonou a premiação. Ele só foi lá quieto, fez um absurdo e foi embora. É É, assim, aí, é muito. Ele pode estar nos menções honrosas, mas ele também ganhou o selo Aura, não, né? total. É, atualmente E ele domina tudo no multi, nos blind. 4, 5 e multi é o nome dele. As únicas coisas que ele não mantém no momento é 3 blind. Ele teve o single até ano passado, até uns meses atrás, onde eu quebrei com essa história do que eu quebrei com o Cubo da Noir. Mas até então ele também tinha o NR com 19.09. Não, 19.06. Mas não, Semolina é insano. Semolina é o all-arounder dos blind. inclusive eu faço essa menção e inclusive fala aqui pro Semolini, ele tá nas nossas menções honrosas, ele só não tá no top 10 porque ele não quer. Porque se ele quisesse, ele poderia ser bom em tudo. Em Ele é bom em literalmente todas Pira, as né? modalidades. Ele É, tava o na final do Pira. Pira no Aham. brasileiro. Não, mas assim, tipo, se ele quisesse pegar todas as modalidades e falar, não, vou ficar bom em todas, ele conseguiria. Porque É, nas então. modalidades que eu acho que tem mais esforço mental, e não só mental, mas também em técnica, né? De finger trick, de questão de look ahead, de transição entre tudo mais, ele, assim, ele é excepcional. Ele poderia ser bom em tudo. Ele poderia ter single em todas as modalidades e só não tem porque não quer, né? É. Eu acho que até hoje ele, por exemplo, nunca competiu em clock. Fica essa curiosidade aí. Mas é isso, Semolini. E das menções honrosas, Diego Meneghetti. Eu acho que a pessoa mais capacitada para falar do Menegas aqui é o Fraga. Pra quem não sabe, o Menegas morava na mesma cidade que eu. Eu já peguei carona com ele algumas vezes pra campeonato. A Grande Criciúma. Valeu aí, Menegas. Não, o Diego Meneghetti, ele era muito insano. Ele era aquele cara onde ele não treinava um monte de modalidade. O foco dele era 3x3. Ele treinava 3x3, OH, FM, 3 blind e multi-blind. Ele não treinava mais nada disso. Era literalmente só coisas que tinham 3x3. E ele era muito bom. A OH, principalmente, ele sempre pegava pódio em todos os campeonatos do Sul. A FM, ele já foi referência brasileira, mais antigamente. E quando ele pegou a Blind, ele explodiu. E por um bom tempo ele manteve o NR O NR, eu lembro de bater com ele em pegar o NR, ele pegar a média, eu pegar o single e tudo mais. E também criou aquela era onde no vendado tinha uma dominância enorme do Sul, em que era eu, Diego Meneghetti e o Thiago Zamberlan. E é isso, cara. Tipo, o cara era insano. Ele também tentou muito pegar o NR de multi na época, que era 17 pontos. E acho que foram 2 ou 3 campeonatos que ele ficou um cubo de conseguir o NR. É uma daquelas coisas mais tristes da, da história. E aí ele acabou não conseguindo, infelizmente. Inclusive fica um mini spoiler.
a pessoa que colocou essa barreira aí de pontuação, ela tá no nosso top 10, ela deve aparecer em breve. E uma menção da menção honrosa, já que eu fiz isso algumas vezes anteriormente. Um abraço pro Zamberlan, também monstro do cubo mágico. Assim, tanto no 3 quanto no multi, pô, é excepcional. Se puder aparecer numa competição, que eu sei Ele que tá escrito mesmo no. ele vai aparecer. Eu acho. Ele tá inscrito no Tuparendi. Aí ele também foi em algum Bullreuter, acho que 2014. 2014. Não, ele foi no. 2024. Isso, e ele foi no Kamakura 23 também. Não, mas Sim. Sem é querer. Ele, sempre ele, bom, é sempre bom tê-lo de volta. ele não treina mais, até onde eu sei. Mas é sempre bom ter ele. Ele é uma pessoa muito legal. E quando ele treinou no Prime dele era absurdo. Ele sempre ficava com as médias de 3 blind. E ele por muito pouco não pegou esse mesmo NR que o Diego Meneghetti estava buscando. E aí vai uma curiosidade, a foto que tá aqui no coisa, desse meu joinha, é do meu resultado do NR, que tava todo mundo numa correria pra ver quem é que pegava primeiro. Era eu, Diego Meneghetti e Thiago Zamberlan tentando pegar esse NR. E se eu não me engano, foi na mesma competição, vocês dois chegaram a bater o NR, né? Foi no primeiro round, aconteceu aquele incidente. Pra quem não sabe, ele acertou 19 cubos de 20, que seria NR. Só que enquanto ele tava largando os cubos, alguns cubos caíram da mesa e soltaram 2 caps de centro. E isso fez um cubo que tava resolvido, já que soltou 2 caps de centro, ser um DNF. E ele ficou 18 de 20. Ele não ia Nossa. ter esse NR a princípio, né? Porque na tentativa seguinte eu bati mais do que 18 pontos. Mas de qualquer jeito, aquilo foi, acho que é o momento mais triste da história de multi do Brasil. Doído. Doído bastante. Eu acho Torcemos, que. tenho que fazer que nem o Semo Filho, levar a própria mesa. Exato, meu Deus. A gente aqui fazendo menção rosa do Diego Meneghetti e trazendo também o Thiago Zamellan. Então fica aí menção rosa do Thiago Zamellan também. Não, É. isso aqui, gente, é só pra reforçar que esse top 10 poderia tranquilamente ser top 30, porque tem muita gente boa na história do cubo mágico brasileiro. Tem muita gente boa. Então, assim, foi muito difícil fazer esse top 10. Imagina agora como é que a gente vai estar no top 3. Só vai ter realmente os brabos, pessoal da caminhada, pessoal É. das antigas. E é isso, Cara, gente. eu acho que um destaque ainda que dá pra fazer mais além do Meneghetti, além de resultado, é que ele também poderia ter entrado naquela nossa lista do episódio passado como com tipo a quantidade de programas de TV e conteúdo de internet, se eu não me engano, ele foi até naquela vez naquele programa do o Meneghetti foi naquele programa do Thiago Leifert que tinha na Globo. Não lembro o nome, alguma coisa assim, mas tipo, o Meneghetti ajudou muito esse negócio tipo também de divulgar cubo em TV, internet, esses meios assim. Ele também dá É. um negócio que dá pra dar uma importância grande nisso. Não, na época onde o Diego Meneghetti tava no prime dele, né? Tava no pico de performance dele. Quando tu pensava em vendado, a única imagem que tu pensava era o Diego Meneghetti. Não, pra mim teve uma época que, sei lá, conteúdo de vendado era o Meneghetti e o Fraga. Tipo, As colocava Fraga eu não conheço. vendado em português e aparecia lá. Esse Aí, Fraga aí até eu não conheço, mas o Meneghetti eu lembro de ver bastante. eu recomendo o canal Israel Fraga. Depois tem uns vídeos antigos que eram bem engraçados lá. Vou dar uma Tem olhada alguns que são depois. sérios, mas a maioria é engraçado. Vou dar uma olhada depois nessa de Fraga. Enfim, vamos para o nosso top 3. Então, rufem os tambores Rufem aí. os Medalha de tambores bronze. para Medalha de bronze vai para Gabriel Campanha. Que temos como destaque os 5 WRs dele no FIT, que inclusive ele é detentor do primeiro WR da história do Brasil. Ele foi campeão mundial de FIT em 2015 e possui 47 medalhas oficiais, sendo 22 de ouro, 10 de prata e 15 de bronze. Aliás, antes de continuar, tem que fazer esse mini bullying. Guri, já conheceu o Campanha pessoalmente? Não conheci o Campanha. Só tem uma Então, dúvida, nessa foto aí ele é o cara lá de trás ou da frente? Eu não tô também em dúvida. não, a gente tem que falar, o Campanha é o rapaz com a camisa xadrez que está na frente, segurando um cubo com a mão,
que está em cima de um display com um tempo 25.14. É audiovisual sendo. Não, aqui a gente é inclusivo, então fica aí. Ao fundo tem um desconhecido de preto e metade de um outro desconhecido também de preto. Cara, campanha. Quando falo em campanha, a primeira palavra que vem na minha cabeça é fit. Entendeu? Assim, tipo, o que nem a gente falou, WR de fit, campeão mundial de fit, né? Teve uma época que o Brasil foi conhecido como, sei lá, a capital mundial do fit. Os caras aqui era muito bom. O Sinoto era muito bom de fit também, vale ressaltar isso, né? O campanha até antes de tirarem o fit, ele foi numa das últimas competições que teve oficialmente, que foi esse Brno Fit Friendship lá em São Bernardo. Se eu não me engano, nessa competição ele chegou a bater SAR. Não sei se o Fred pode confirmar, se tiver aí Ele bateu o com... SAR de single. Ele bateu SAR nessa competição, que foi uma das últimas, não foi a Eterno última foi em SAR. Brasília. O SAR eterno é dele, né? É bizarro o que ele fazia. Imagino que ele deve ter ficado muito triste quando tiraram oficialmente o feat. Mas tá na história do Cubo Mágico brasileiro e mundial, né? Querendo ou não, ter um recorde mundial, ter um recorde e uma medalha de campeonato mundial faz com que ele esteja aqui no nosso top 3. Também hegemônico na sua época de competição na modalidade. E é isso, eu conheci, não, também não fui muito trocar ideia, mas sempre foi uma pessoa muito tranquila, assim, pelo pouco que eu conversei. Creio que o Fraga tenha tido muito mais contato aí com campanha, porque ele é mais ou menos ali da mesma época, né? Por incrível que pareça, pela primeira vez na história desse podcast, não, eu não conversei tanto assim com campanha. Era mais conversa pouco. Mas o que eu tenho a comentar é sobre a performance dele nesse Mundial, porque uma coisa a se comentar do Campeonato Mundial é. Sintam-se felizes de me corrigir caso eu esteja errado, porque eu tô puxando memória de 10 anos atrás, mas Jacob Kipa também estava naquele campeonato. Jacob Kipa que tava sempre batendo e trocando WRs com campanha. Então o fato de que ele não só ganhou o Mundial de 2015 aqui no Brasil, mas ganhou com o segundo melhor lá também junto. O segundo melhor do mundo também estava lá competindo. Então não foi uma vitória suada e não foi uma vitória por pouco não. Foi bastantezinho, se eu não me engano foi, cara, eu quero dizer que foi uma diferença de tipo 4 segundos. Mas de novo, eu tô puxando memória de 10 anos atrás. Se alguém aí conseguir me confirmar, obrigado. É que Eu como o tô site pegando aqui. da Foram WCA tá com 4 esse segundos probleminha. mesmo. O campanha teve média de 32 na final e o Jakub Kipa ficou com 36. Cara, minha memória é muito engraçada. Eu esqueço o que eu vou falar, mas eu consigo lembrar dessas coisas de 10 anos atrás. Vai entender. É, é a Memo, respeita a Memo. Respeita mesmo. Então, o Fred, só pra gente complementar outra curiosidade, a última competição do campanha ele bateu o SAR, mas ele não ganhou, né? Sim, se eu não me engano, quem ganhou foi Foi o Vicenzo, não Vicenzo, foi? foi O Vicenzo. campanha ficou em terceiro. Aí, se eu não me engano, quem ganhou foi o Vicenzo e em segundo ficou o Gustavo. Vicenzo, Gustavo, campanha foi o pódio da última competição de fit em São Paulo. Eu esqueço o sobrenome do Gustavo. É Galvani. O Galvani, né? Inclusive, só pra situar o pessoal, o Galvani, ele é um cubista que ele não tem os braços e pouco antes de tirarem o fit de modalidade oficial, ele foi medalhista no Brasileiro de 2019 no FIT. Se eu não me engano, ele ficou em segundo. De terceiro ou segundo, eu não lembro. Mas Eu assim, acho que no meio ele ficou ele em foi segundo. medalhista. Ele foi medalhista no FIT, né? E assim, se a gente já ficou triste com a retirada da modalidade, imagine ele, né? Mas assim, fica um abraço aqui pro Galvani e sua família. E campanha também fica aqui a nossa menção, a nossa medalha de bronze aí para você, porque de fato você foi um dos cubistas do Brasil.
Queria só adicionar uma coisa, que o Campanha ele faz parte de uma geração brasileira de feat, que eu até estava olhando isso agora há pouco. O Brasil é o único país que bateu SAR, que teve SAR de feat. Então a gente teve no começo o Sinoto e depois o Campanha. Então ninguém de qualquer outro país da América do Sul pôde chegar perto no nível do Campanha e do Sinoto no feat. Brutal. Não, Então, realmente, não tem outra palavra. Mas assim, é muito louco o que eles faziam, né? Tanto que depois deles, assim, veio aí o Vicenzo, o Caio também fazendo feat relativamente bem. Outros que a gente pode citar aí do feat, o Yuri fazia feat, Gabriel Berg também fazia feat, né? Então, fica aí a menção para todos os cubistas com o pé aí do nosso Brasil. E se essa modalidade é lembrada com carinho aqui em terras tupiniquins, pode-se dizer que o Campanha ele fez parte disso. É isso, cara. Eu não tenho mais nada a dizer do Campanha. O Guri quer fazer alguma né? observação? Eu talvez seja como muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo, conheço o Campanha por nome, sei as coisas que fiz, infelizmente nunca vi ele. Viu nos livros de história É, só. vi no livro de história, mas mesmo no livro de história ele tem uma página bem destacada pra eles. É um negócio que chama muita atenção, esse, ele ter tido o primeiro WR, essas coisas, tudo isso, de Uma ter mostrado essa perguntinha antes da dominância também, foi. gente. Uma Pode fazer. perguntinha pro Guri antes da gente ir pro próximo. Guri, já tentou fazer feat? Uma vez, quando eu tava, tipo, no meu primeiro ano de cubo, depois eu nunca mais tentei fazer, que eu fiquei bravo. Eu comecei a ficar, tipo, bom no feat depois que ele ficou não oficial, acredita? Que aí eu comecei, tipo, fazer uns tempinhos ali de 1 minuto e meio e tal. Comecei a dar uma baixada de tempo só depois que já não valia nada na WCA. Mas, tipo, no Cube Contest tem lá uns tempinhos meu de feat. O problema do meu, acho que foi. No fit foi também que eu tentei fazer com meia no canto. Eu acho que deu um problema meio ruim, mas. Por que que tu tentou fazer o fit com meia? Sei lá, eu tava meio louco da cabeça, acho. Ai, ai. Tá bom, né? Vamos pro medalha de prata? É. Ainda dava o prata aqui, ó. Eu vi os tambores. Tambor de madeira. Vamos para Vincenzo Guerino, um dos últimos anunciados aí no time Guri TV, para quem não sabia. Temos o Vincenzo. Os destaques. Ele já teve 3 vezes o WR Single e média no Square. Ele é WSA Silver, ou posso estar enganado, mas é Silver, se não me engano. E tem 376 medalhas oficiais. Se não me engano, é o segundo, ou é o Vincenzo. Fran. É um dos dois. Tem esse. Inclusive eu vou fazer essa observação. Ele é WCA Silver só porque ele não tem as médias de 4 blind e 5 blind. Porque senão ele estaria no mesmo nível do Anuar ali, em questão Isso. dos resultados no site da WCA. Né? Mas assim, se eu não me engano, ele tem um WR a mais que o Anuar, se eu não estou enganado. Né? Dois. Dois. Tem dois a mais, o Anuar só tem um WR, certo? Sim. Tá, então eu lembro de quando ele bateu esses WRs. O primeiro WR que ele bateu, se não me engano, foi em 2018, num School Mark, que o vídeo é muito legal, tá lá no canal do Vicenzo, todas as solves. Inclusive, depois ele fez um vídeo de reconstrução lá em inglês, né, para ter mais alcance da reconstrução WR dele. Então, o Vincenzo, ele mistura muito essa parte do competidor de alto desempenho com o produtor de conteúdo. Assim, o Vincenzo ele é uma pessoa excepcional. O Vincenzo, focando aqui nos resultados, né? Porque a gente já deu uma bajulada nele no outro podcast. Falando de resultado, Vincenzo é bom em todas as modalidades, nas oficiais e também como o Fit não é mais oficial, posso dizer que até em não oficiais. É, ele, em qualquer competição que ele ia, ele era cotado como favorito em todas as modalidades que ele estava inscrito. Eu diria que talvez ali na parte dos vendados era a que ele fosse um pouco mais pau a pau com os outros competidores, porque ele chegou a aprender, deu uma acelerada, chegou a fazer uns tempinhos ali sub 1,
conseguiu fazer um 4 blind, um 5 blind, mas só para ter lá no perfil, mas creio que ele não vai voltar para tentar fazer as médias de 4 e 5 blind como o Anuar fez, como o Francisco fez, mas independente disso, isso não tira o mérito de todas as conquistas que o Vicenzo já teve. Já teve recorde mundial, já teve recorde sul-americano em várias modalidades, recordes brasileiros, medalhas de brasileiro em várias modalidades, medalhas de sul-americano em várias modalidades, campeão sul-americano. Então, assim, é absurdo o que o Vicenzo fez, inclusive quando você pega que ele fez isso quando ele era muito novo. Hoje o Vicenzo, se eu não me engano, tá ali com seus 19 para 20 anos, então entrou na faculdade, tá em um outro momento, mas assim, é uma pessoa que mesmo não estando competindo esses últimos meses, esse último ano tá mais devagar, ele tá ativo, conversa aqui com a gente. Vicenzo é um menino de ouro e eu tive o privilégio, né, ter o privilégio de partilhar a equipe, né, o time com ele. E eu espero que quanto antes ele possa aí voltar a competir, porque eu sei que ele ainda pode surpreender muito em várias modalidades, tudo que ele quiser fazer aí de 3x3, Square, 4, Pira. Então, é isso. Vitinhas Guerino. Um, Entrando aqui nos resultados do Vicenzo, né? Cara, o Vicenzo, a gente aqui comentando, Caio, ele domina tudo, domina isso, domina aquilo, mas tem sempre esse negócio, né? O, o, o motivo pelo qual o Caio não 100% dominava tudo era porque o Vicenzo tava lá. O Vicenzo era aquela pessoa que toda final de brasileiro de 3x3, por exemplo, tu via pensando que tu não sabia quem ia ganhar. Tu até podia ter um favorito aqui e ali, mas ficava sempre pra última solve. Era sempre absurdo ver. E, de novo, em questão de resultado, o cara tem tudo. O cara ainda tem SAR de Square, mesmo não estando competindo desde 2024. Ele ainda tem SAR e NR de single. E SAR de média, né? Ele é top 10 em quase tudo. Vendado incluso. Acho que o pior resultado dele, deixa eu ver, é Clock. E ele é 29. O que também não é muito alto. Inclusive, é só por causa disso que ele não é meu Nemesis. Então. eu passei no Mas, Mega também, então eu consegui me salvar de ser animes. ele também tava, tipo, em todo o show. Ele era um ótimo canal pra, tipo, trazer gente pro Cubo Mágico, enquanto ele era um ótimo exemplo, sabe, do que tu quer ser quando crescer. Porque ele era absolutamente insano. E eu Sim. sei, infelizmente ele não competiu esse ano, eu sei que ele tá se focando em outras partes na vida e eu sei que ele vai ser insano nessas partes também. Mas eu, como amigo do Vicenzo, eu gosto muito dele. Senão não seria amigo É, dele. eu fui da geração que conheceu o Cubo Mágico por causa do Vicenzo. Eu aprendi a maioria das coisas que eu sei por causa do Vicenzo. E o primeiro campeonato que eu fui, ele bateu WR. Então, ele é um dos meus maiores ídolos no Cubo Mágico também. Como o Fraga falou, é o cara que você quer ser quando crescer. E tem essa questão dos resultados. Tipo, no Square One, ele ainda é top 8 no mundo, na média. Com uma média. De quando é? 2024? 2018? Não, essa é de 2024 que ele bateu Ah, no tá, ele Sula, ele bateu bateu o o SAR SAR. de novo. E é engraçado porque o Vicenzo, toda a média que ele bate, PR é SAR. E isso já faz algum tempo. Então, Inclusive, fica aí a observação. Se o Vicenzo voltar e falar, quero ir no Mundial, vou num Mundial, ele é muito cotado ali no Square. Cara, Ele o tá ele ali. ainda é Square. sub 6. Então é. Então ele tá muito cotado ali pra ser medalhista no Mundial de Square. Na moral, ele só não volta com WR porque ele não tá com um saco de aprender os algos de Square atuais, sabe? É só realmente porque ele não tá afim, não é porque ele não consegue, não, não. E esse é meio que o negócio do Vicenzo. Ele só não é o melhor nas coisas porque ele só não quer, tá ligado? Porque se ele
que é ele consegue muito insano. E se ele não é o melhor, ele tá, sabe, do cangote de quem é o melhor lá em segundo, tipo, quase Sim, pegando lugar. sim. Inclusive, o Vicenzo vai ser o terceiro nesse podcast a ganhar o selo Aura. Então, porque, de fato, ele tem a definição de Aura. Exato. É Vicenzo isso. aí, um filho do Mundial. Eu não É, lembro se não, foi o é a primeiro primeira campeonato, mas foi competição o. de 2015, né? Eu acho que não foi o primeiro campeonato, mas foi o primeiro campeonato que animou ele. E foi, tipo, no mesmo ano. Não, acho que foi o primeiro campeonato dele, 2015, o Mundial. O Fred consegue dar esse check? O primeiro dele Ó, foi o Oficina, o Mundial foi o segundo. Ah, ok. Mas foi no mesmo Então, ano, né? É, foi. A diferença deve ter sido muito pequena. De gente, dois só meses. falando, só falando, eu deixo o Fred pra checagem dos fatos, porque o Fred é jornalista. Né? Então ele fica na checagem dos fatos. É Como é que é o nome isso. daquele projeto que você estava criando? Era o Estatísticas, alguma coisa assim, não era? É, eu tava vendo com o Mário a gente criar um perfil de estatísticas de cubo mágico. A gente podia integrar a Guri TV até. Já falei Começar a com o postar Mário, umas já estatísticas. falei com o Mário sobre isso, mas teremos, Vamos teremos ver, uma junção, inclusive a futuro da Guri TV, teremos estatísticas também. fica como um hint aí. Fica como Né? uma sobremesa. Um Fica aí. teaser. Um É. aperitivo. Isso. É engraçado Gente, que E aí, e aí a refeição. todo podcast a gente libera alguma coisa que vai acontecer aqui, né? Guri é TV. para o pessoal ter noção que a Guri TV ela tá só no começo. Isso aqui vai se tornar gigantesco. Então, gente, vocês têm que estar acompanhando tudo que passa na Guri TV para vocês não perderem nada. Porque às vezes num podcast aleatório de resultados, a gente vai soltar alguma coisa que vai acontecer na Guri TV daqui a semanas, meses. Então, tem que estar sempre acompanhando tudo aí, tá interagindo com a gente não só no YouTube, mas também ali no Instagram oficial. E E no futuro desculpa mais por, redes também. desculpa pelo mexão no meio do podcast, mas é sempre bom fazer esse lembrete. Quem sabe no futuro a gente não vai ser só rostinhos num PNG de podcast, mas a gente vai estar numa mesa real, né, com uma estrutura. Né? Então, isso também é projeto. E É, é isso. teremos. Vicenzo, a gente já falou muito dele no de comunidade, falamos muito agora no de resultado. Um abraço pro Vicenzo. Espero te ver E pessoalmente, Vitinhas, algum dia. não, você vai ver. Inclusive, fica a curiosidade, né? Que é, tanto o Guri quanto o Fred também fazem parte do time do Vicenzo. O Vicenzo ainda tá numa equipe, né? Né? Ele ainda, Como ele podemos ver ainda naquela foto. Ele ainda faz parte do time da Uncube, então tanto o Guri quanto o Fred fazem parte aí do time da Uncube. Então é legal, né? Porque, que nem o Fred falou do Vitinho ser uma inspiração, né? Ser um dos ídolos ali da infância do Fred e agora ele divide equipe, não só a equipe, como o canal também, que o Vicenzo também aí faz parte da Guri TV, então é isso. Gratidão total aí ao Vicenzo. E agora iremos para ele, né? O GOAT, o top um, aquele que quando se fala de cubo mágico de alto desempenho, o nome dele atravessa gerações. Rufem os Ah, tambores. rufando os tambores aí. Então, para o nosso primeiro lugar, temos ninguém mais, ninguém menos que Gabriel De que onde temos que ele foi campeão mundial de multiblind de 2015, tem 55 SAR entre 2x2, 5x5, 3x3 em multiblind, 152 medalhas oficiais, por que eu até considero, inclusive eu acho pouco, eu imaginei que ele teria muito mais pela quantidade de resultados, mas eu acho que isso se deve também à quantidade pouca de campeonatos que tinha naquela época. Destaque principalmente o quão impactantes são os resultados dele para a época, visto, por exemplo, a média de OH, o não, single de OH dele que feito em 2013, que até hoje é top 6 brasileiro. Inclusive, antes de deixar aqui tanto o Fraga quanto o Fred falarem, lembra que a gente tinha falado daquela barreira do multiblind, de pontuação, quando a gente falou do Meneghetti? O The Kick, querendo ou não, o que ele fez em 2015 no Multiblind
foi absurdo por uns bons anos. Então, assim, o, ele, uma referência não só no Blind nacional, tanto que o vídeo que eu aprendi a resolver vendado, por incrível que pareça, não foi do Fraga, foi do The Kick. E depois eu tomei vergonha na cara e fui aprender outras coisas de blind, né? Mas eu aprendi inicialmente com aquele vídeo lá clássico do, do The Kick de vendado. Inclusive, uma curiosidade que eu acho legal falar é que às vezes só de você ver o color scheme que a pessoa usa no blind, você sabe com que tutorial ela aprendeu a fazer vendado. Ou eu tô maluco. Tu tem uma ideia, tu tem uma ideia. Tipo, se eu vejo gente que usa laranja, amarelo, eu tenho uma ideia de que essa pessoa provavelmente aprendeu comigo, porque eu sou o único cara que usa isso aqui no Brasil. Já o Sim. daqui que ele usa o padrão, o mais popular do Brasil, né? Que é o que o Renan Serp e o Sinoto usava nos tutoriais dele. Nos tutoriais É deles. o amarelo em cima, azul na frente, né? Exato, exato. É, não, é o que eu uso, né? Não só eu, Guilherme também, os amigos tudo, o Pequito também. Então, uma galera aí que o The Kick influenciou. É, também em questão que a gente tinha falado de aparecer em outros meios de mídia, né? Sair um pouco o cubo mágico da bolha. The Kick também fez parte disso. Inclusive, ele chegou a aparecer até num programa do Discovery Channel, né? Resolvendo lá 3 cubinhos no multi-blind. Foi os E Super-Humanos, né? Os Supermentes, alguma coisa assim. super-humanos, super-humanos. Super-Humanos, que fica a curiosidade, fica um spoiler também, né? Mas no final daquele dos Super-Humanos, ele fez um multi de 3 cubos, ele não sabia blind na época, e aquilo lá meio que motivou ele a treinar blind. E aquilo foi antes dele ser o campeão mundial de multi-blind. Não, aquilo motivou ele a treinar multi. Porque ele Nossa, tava que fazendo. brisa. Ele fez aí, tipo, acho que 30 minutos, 3 cubos. E ele, depois disso, ele aprendeu o vendado mesmo. Ele aprendeu, tipo, algumas coisas. Ele foi pra comutadores da época e aí ele começou o arco de vendado dele, que foi o último arco dele antes dele se aposentar do cubo. Naquela época, você sabe, ele usava DF como buffer? Ele usava DF e DFR. Ô, Ele é, louco. tipo, uma das 3 pessoas do mundo que usou R2 como método. Ah, De pra Quinas, vocês né? aí. Pra vocês aí. Se você já viu vendado e ouviu o método M2 e viu que ele só é pros meios. A versão do M2 para esquina se chama R2. É horrível. E tem um motivo pelo qual ninguém ensina. Eu aprendi ele. Eu usei ele. Eu tentei aprender, só que eu olhei e falei, mano, isso aqui é bizarramente ruim, vou continuar no OP, Exato, exato. entendeu? Mas assim, The Kick, ele, não só no multi, mas se eu não me engano no H também, ele teve recordes que perduraram em um bom tempo. Ele chegou a ser campeão brasileiro de que modalidades, além de multi? De que modalidade ele não foi? É, É, Não, eu então, acho é que mais fácil foi. falar que ele não foi. É. Ele foi o quê? 2, 3. Ó, em 2013 ele foi 4, 5 UH, 2014 UH e 3x3, 2015 3x3, Blind e Multi. Então. bizarro. Assim, não tem muito o Também. que falar. Também uma curiosidade, e esse aqui eu vou usar minha memória, porque faz muitos anos. Mas o single dele, o 9.50, na época foi WR2. E teria sido WR se ele não tivesse dado uma leve travada na LL. E assim, a gente tá falando de. Na época onde o Felix 2013. estava Uhum. num pico também na época, né? Tipo, pelo menos o pico da época. Inclusive, assim, isso não faz tanto parte dos resultados, mas fica mais de curiosidade, aproveitar que o Fraga tá aqui. Ele fez parte daquele time lá daquela loja Hobbs, Ele fez parte do time Hobbs, sim. que eu lembro que teve alguns clubes. Você chegou a fazer parte também, né? Sim, eu tenho a camiseta e o casaco deles até hoje. Era do Éder e. Esqueci o nome dela. Mas super gente boa. Bacana, Esses dias a porque gente tava vendo na cal uns vídeos antigos do Hobbs, dos campeonatos aqui do Rio Grande do Sul, acho que era.
Porto Alegre, 2014, acho que era. O Sesc, Brisa alguma coisa. pensar, né, que tinha já essa, essa iniciativa de fazer tipo um time. Eu sei que não era só de cubo mágico, tinha, se eu não me engano, outros esportes, mas é legal, tipo, ver essas iniciativas de fazer times de modalidades que, em tese, são 100% individuais, sabe? Então é legal falar disso porque mostra aí um pioneirismo, né? Em fazer times de esportes da mente. E é isso, cara. The Kick, hoje, se eu não me engano, ele não tem. O contato dele é praticamente zero com Cubo Mágico ou com comunidade Cubo Mágico. Pelo menos eu não lembro de ninguém que fale assiduamente com The Kick hoje, né? Eu sei que ele se voltou totalmente para a carreira de desenvolvimento, programação e tal. Hoje ele tá bem sucedido aí na carreira dele. Se isso chegar até ele, fica aí um nosso sincero agradecimento, porque ele contribuiu muito para o Cubo Mágico Nacional, né? Colocar no mapa. E é mais um que não só o Guri, mas muitos irão ver nos livros de história. Não, Espero muito ter a chance de ver ele pode. pessoalmente, se for em algum momento. Se ele aparecer em algum momento, espero estar lá para ver ele pessoalmente. É, não, Mas se não. eu tive muita felicidade em ter conhecido ele pessoalmente. Cara, grande da Kiki. Tipo, literalmente grande. Eu acho que ele é tipo 1,90 m. Eu fiquei com dor. Eu li de verdade. Tipo, eu sou baixinho, gente. Eu fiquei com dor no meu pescoço de conversar com ele, porque eu tinha que ficar olhando pra cima. Não, o cara era absolutamente insano. E lembrando, gente, 2012, 2013 era a época onde Dayan Zanshi era o melhor cubo da existência e ninguém achava que poderia melhorar esse hardware, sabe? E Nem conseguir se fazer os sonhava tempos. com magnéticos, né, nessa época. Não, o cubo magnético foi o que? A The Cube que eu fiz o GTS V1. Pô, o GTS 1, né? Magnético em 2017, eu quero dizer. Que 17, porque o V3 é 19, o GTS 3. É, o GTS 2 foi o primeiro que a Moyu lançou que tinha imãs. E eles ainda, tipo, ainda colavam manualmente. Os cubos eram bem caros. Demorou um tempinho pra, tipo, ter magnético realmente feito pra ser magnético. É só fazer mod em casa, magnetizando os cubos. É, nessa época de 2017, 2018, né? Uhum. Inclusive o Row, desculpa, indo um pouquinho numa tangente aqui, né? Mas o Row, o antigo, o ex-recordista mundial, usava 60, 65 GTS 2 que ele magnetizou manualmente pro multi. Tem algumas pessoas que têm mais paciência que eu. Isso aí é loucura. Pra mim é Mas é, loucura. daqui que é uma lenda. Se tu pensa em alguém que representa muito bem o Brasil historicamente no Cubo Mágico, eu não consigo pensar em ninguém melhor do que o The Kick. Então ele vai ser o último nesse podcast e o quarto a ganhar o selo Aura. Então, daqui que tem muita aura. Tem pessoas que entram no Cubo Mágico, assim, só ouvem falar de The Kick pelo nome, não sabem nem qual é a cara do The Kick, mas sabem que ele foi um dos cubistas do Brasil. Então, parabéns, The Kick. E é isso. Há mais alguma curiosidade? Alguém tem mais alguma informação aí? Fred, Guri? Ah, eu vou falar um pouco, tipo, eu não peguei a época do The Kick, então a minha perspectiva é mais, tipo, dele como uma lenda mesmo, um nome que tem aura, mas não no sentido atual da palavra, tipo, uma aura mesmo, tipo, meu, é o The Kick. Aí falaram também desse. Sentido bom da palavra. Então, É. falaram do NR de. Acho que foi Siren, inclusive, de OH, o primeiro sub-10. É tipo, você ouve falar e você fala, meu, como pode um cara em 2013 fazendo uns tempos daquele? É bizarro. Tipo, eu em 2019 eu consegui uma média de 2x2 que era empatada com ele. E a média dele era de 2013. Assim, a gente fica nessa repetindo isso, o cara tava muito à frente do tempo dele. O The Kick era muito, muito à frente do tempo dele. Tanto à frente que o recorde de multi dele foi o segundo recorde mais duradouro da história do Brasil. Eu quero dizer que durou de 2015 até 2019, que foi quando eu quebrei ele.
Então ficou 4 anos e uns quebrados. Que inclusive foram aqueles pontos, aquela barreira lá que o Menegas estava tentando quebrar de pontuação, né? Exato. Que, assim, a sensação que dava pra gente, olhando de fora, que o The Kick fez aquela pontuação. A gente tinha o Menegas, que era uma das referências na época de multi-blind, tentando e não conseguindo, tentando e não conseguindo. O pessoal olhava e falava: não dá, tá difícil, é muito difícil. Aí, tipo, teve o Fraga quebrando, o Zamberlan. Aí teve aquele vídeo maravilhoso, que inclusive tem que salientar, que você falou sobre como gerenciar o tempo ali para fazer um multi-blind. Aí a gente teve Semolini, teve o Brizola, teve um pessoal aí, tipo, passando dessa pontuação, passando os 17 pontos, e, tipo, hoje em dia tá que o, se fosse pegar o tempo hoje, friamente falando, não é tão impressionante quanto os tempos de hoje. Mas o que ele fez na época e se tornar uma barreira não só material, mas se tornar uma barreira mental a ser quebrada, mostra o quão à frente do tempo ele era. A gente gosta de falar do que o Rock, muita gente falava, tipo, eu quero bater o Rock no rank, né? O The Kick é isso. Só que era isso na época também. Até quando ele recém tinha largado, tinha se aposentado do Cubo, ainda era muito difícil bater os tempos dele. Muito doido, assim. Então, acho que mais que merecido ele tá aí no nosso top 1 de resultados, de performance, né? E, cara, é isso. Talvez, sei lá, a gente consiga colocar aí no futuro, fazer algum outro top 10 de resultados, né? De aí focando em modalidades e tudo mais. A gente tem várias ideias aqui de pauta pro GuriCast, né? Que estão sendo reunidas numa listinha. E assim, se ele aparecer de novo aqui, não se surpreendam. Porque o The Kick, ele de longe é o cubista do Brasil, sabe? Não tem muito o que dizer em relação a isso. E, gente, acho que é isso, né? O podcast já tá indo aí para quase 2 horas. Acho que rendeu. No mais, sugestões, dúvidas, críticas. Ah, fulano não apareceu. Ah, fulano tem recorde de não sei o quê. Gente, listas sempre vão faltar pessoas. A gente falou que poderia colocar 30 pessoas aqui, 40, e ia faltar gente. Podem colocar aí nos comentários. Quem tiver no chat aí da estreia também, comenta quem vocês acham que deveria ter aparecido. Se vocês acham que, fulano é mais relevante que o outro, vocês têm a liberdade aí para falar o que vocês acham que poderia ter sido melhor, com respeito, por favor. No Vamos. mais, não, guri, é com respeito. Não, Sim, não, sim. não, não deixe as pessoas falarem sem respeito, por favor, Isso. né? Porque senão vira Vamos bagunça controlar o e nervosismo aí, vamos manter o respeito. é, exatamente. Gente, no mais é isso. Eu queria mais uma vez agradecer e trazer as considerações finais aqui de cada um. Então, Guri, suas considerações finais e seu adeus aí aos espectadores do GuriCast. Muito feliz por ter conseguido entregar mais um episódio. Fiquem atentos que os próximos episódios serão iguais ou até melhores. Como a gente sempre tenta fazer e continuar melhorando cada vez mais. Posso aproveitar e passar um pouco do cronograma de como tá a Guri TV pro mês que vem, que teremos o podcast agora essa primeira semana. Metade do mês ali, dia 15, termina as inscrições da Premier Guri. Então, se você quiser participar, se inscreva. Lê o formulário, que vai estar lá na bio do Instagram. Só tu entrar naquele Linktree lá, tu vai ver vai estar o formulário lá para se inscrever. Lê as regras, se inscreva. E no mais, teremos alguns outros conteúdos que faremos aí nesse mês. Então, continue nos seguindo aí em tudo que é rede social. Continue nos acompanhando que vai ter muito mais coisa ainda. Isso aí. Frederico, canal, suas considerações.
Eu queria falar que foi uma discussão muito legal, tanto antes do podcast, para a gente definir a lista, como agora no podcast, lembrando todas essas histórias desse pessoal que fez história no Cubo Mágico. E é isso, agradecer pela oportunidade de estar aqui de novo e parabenizar o time da Guri TV. Isso aí, gratidão total. E ao Fraga, antes de pedir as considerações, queria agradecer aí a presença do Fraga, porque querendo ou não, gente, vocês não têm noção como a memo do Fraga é boa, por mais que ele tenha uns leves devaneios, mas assim, ele é uma enciclopédia viva aí do Cubo Mágico brasileiro, então ele trouxe aí algumas curiosidades curiosas para nós que somos curiosos também. Então, Fraga, obrigado aí e suas considerações finais aí sobre o nosso GuriCast. É isso, cara. Muito obrigado aí por estar aqui no podcast. É legal mostrar e falar essas curiosidades de coisas que eu fico guardando por, tipo, milênios. Eu acho que ser tão antigo aqui na comunidade, eu gosto de separar gerações de cubista, né? Teve ali pré, eu diria ali pré-brasileiro, primeiro brasileiro, tem o pré-primeiro mundial, pré-Covid, pós-Covid, e eu ali tendo presenciado essas primeiras gerações, e conhecendo muitos desses que foi nomeado aqui e muitos que vão ser nomeados ainda. Tem muitos nomes ainda para se comentar sobre. É legal poder conversar sobre eles, relembrar essas boas memórias. Legal. É, Inclusive, você foi citado no último GuriCast que a gente fez, né? Eu não sei se você chegou a ver de comunidade, a gente chegou a citar você. eu assisti, eu fiquei muito feliz, cara. E sobre a questão de, tipo, conhecimento sobre conteúdo e tudo mais, eu ainda tô postando. Eu ainda tô postando coisa. E eu Só quero, pra, e eu quero dar uma acelerada agora esse ano, 2026. Dar uma acelerada em algumas coisas novas. só para finalizar e para deixar aqui, porque Guri TV, ela é jornalismo de qualidade. Eu queria fazer uma errata. Eu falei uma curiosidade do Fraga que ela não estava 100% coesa. Eu peço desculpas, entendeu? O Fraga, eu falei que ele trabalhou em circo, mas ele não foi palhaço de circo, tá bom, gente? Então eu queria deixar isso bem claro. Não, é uma coisa pequena. Ele falou que eu trabalhei em circo como malabarista. Não, eu fui professor de malabarismo em circo. Eu nunca me apresentei, eu só ensinava as pessoas. Mas sim, eu fui Fica aí. malabarista, eu fui top player em Rivals of Ether no Brasil. Eu tenho um monte de coisa aleatória que eu já fiz. Tipo, Segura que você vai voltar pro GuriCast e essas curiosidades que não tem nada a ver com cubo, elas vão entrar. Pode ficar Próximo, tranquilo. não próximo se preocupa. episódio. Próximo episódio, Próximo episódio é top 10 cubistas que coisas não são. aleatórias. Cubistas que são bons e outras coisas que não são cubo. Não, a É. gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Teremos, né? Entendeu? Tem. Então, A gente tem vários cubistas que são, tipo, ótimos corredores. Tem vários disso aí. ou speedrunner de alguma coisa, ou sei lá, sou muito bom em beatbox ou em GeoGuessr, né? Ah, Então, Não, tem. Eu lembro que o Israel Machado é insano em saber qual é o país pela. ah, o contorno, eu esqueci a palavra. não, eu Mas lembro. o contorno, assim, só a linha do país. Não, Ah, eu Ah, não, lembro que uma vez, eu formato. lembro que uma vez, só na zoeira, eu tava na competição lá no Bora Bora, tava do Bora Bora e do nada, sei lá, só de brincadeira eu disse que o Casaça era maoísta. O Israel virou e falou: Quem aí é maoísta? Aí já ficou trigadão. Já ia começar uma absolute resenha, tá ligado? Mas, até no não. GeoGuessr, até temos o nosso Gabriel Devins aí, que Um representa. abraço pro Devins, pro GeoGuessr Devins. Fica aí E minhas ideias para um, próximos podcasts. Não, teremos, e teremos. um abraço pro camarada Israel Machado também. E é isso, gente. Obrigado aí para quem assistiu até aqui o GuriCast. E nos vemos no próximo GuriCast e também em quaisquer um dos programas aí da Guri TV. É isso aí, valeu, obrigado e abraço. Abraço. Obrigado aí.